Maestro. Puta, devia estar aberto aqui, ó. Pra deixar a galera comigo. É tua cerveja essa, não? Oi? Vocês fazem? Sim, Não, tem uns brother nossos. Mas a gente vai fazer uma nossa do Beyond the Cave através dos caras também. Pô, bonita a embalagem, velho. Bonita pra caralho, dá uma olhada. Os caras são muito foda, velho. Irado, velho. Os caras são bons, né? Não tá indo, você... Ó, vontade. Você leva pra casa, amanhã você toma. Top. É isso, é isso. Topo mesmo. Verdade. Mas leva, pô. Vou levar. Uma eu levo. Você tá matando nós aqui, velho? Tá girando em looping. Rock and roll toca. Rock and roll. Vai, gente. Tá contigo. Mas você não vai rolar a vinheta? Hã? Eu peguei a vinheta errada. Pode tacar direto? Tacar direto? Taca direto. Então manda um 3, 2, 1 aí, vai. 1, 2, 3 e... Boa tarde, bom dia, boa noite! Olha que Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Bem-vindos, bem-vindos. Porra, vocês têm uns amigos foda, hein, Meu irmão, cara? é pra jogar com nível, meu amigo. Negócio Cara, Sem brincadeira, né? é meu? dali pra cima. Champions É League, mesmo? é isso? O negócio coisa- a gente oscila só entre o Monte Everest e o K2. Caraca, meu amigo. Só ali, dá o quê? High, metro. high altitude alpinism. Isso, brother. Coisa linda. Mas antes de apresentá-lo devidamente e agradecê-lo por estar aqui com a gente tem algumas obrigações, não é verdade, Caião? Cara, vamos lá, galera. Arroba Beyond the Cave PDC. Arroba? Arroba. Beyond the Cave. PDC. Cara, segue nós lá, meu, um monte de vídeo, um monte de conversas legais, cortes e assim, né? Tem todas as plataformas, né? Então, Você sabe que a gente tá pegando fama de nichado, né? Só gente com boa cabeça acompanha nós. É mesmo? Verdade isso daí. Obrigado, cara. Já ouvi de uma Obrigado. galera isso daí. Falou assim, pô, tá bem nichado, assim, uma galera alto nível e tudo. E vai ser, Óbvio. e vai ser legal provar que a gente Platão pode diz conversar que com os todo iguais mundo. vão com os iguais, É, meu amigo. cara, Os Boi é. iguais preto vão anda com com os boi iguais. preto. É um bom ditado esse. Gostei disso Boi daí. preto anda com boi preto. Platão eu acho que disse isso daí também. Ah, Mas velho. pra trazer esse boi preto, esses caras maravilhosos aqui, é importante você entrar no Apoia-se. Apoia-se, cara. Apoia.se/Beyond, BYOND, 20 realzinho por mês. É pouco, hein? Manter as luzes acesas. Cara, ganha uma dessas belas camisetas. Mostra aí. Faz o pros caras seguinte, aí, cara, barato, ó, é barato. não paga, Já não paga o estacionamento do shopping, dá 5 mangos de gorjeta ali de esmola no farol, Galerinha. para na rua, Isso. né? E economiza e apoia a gente um mês lá, Isso aí. cara, aí, ó. Platonismo, estoicismo, humanismo, cerveja com costela é o mote, O né? nosso convidado já ganhou uma, já não? ganhou. Não, Tá lá, convidado tá na mão, precisa, né? tá na Isso. mão. Tá na mão dele. Pra tá na mão. representar o boi preto. A camiseta Já preta ganhou da uma preta, minha garantido. Além da camiseta, faz pergunta pro convidado, participa do nosso grupo do WhatsApp, né, Denão? Tá gostoso aquilo ali, né, aquela discussãozinha? Tá bom, cara. Tá bom É alto demais. nível, né, demais, cara? né? Tá precisando, porque assim, olha, a mediocridade tomou conta. Então é preciso a gente ter aquela ilha pra qual a gente vai e fala assim, porra, nós somos bons seres humanos, a gente consegue pensar boas coisas. E o que vai ter sábado do Beyond the Cave? Como assim? O que vai ter esse sábado? Sábado agora? É. Vai ter churras. Vai ter churras, Porque cara. temos que criar a comunidade, nego. O negócio é criar uma comunidade, então a gente quer que vocês participem dessa comunidade Isso aí. com todas essas benesses. Mas o professor Denis não vai, né? Vou, cara. Ah, Vou você levar- vai? Vou levar a esposa. Vou levar os cachorros e os gatos. Porque nós é família, mano. Nós é família. Vamos ao que interessa, Vamos meu amigo. direto. Vamos Vamos lá, interessa. Quem que temos aqui hoje? Nosso querido Thales Gomes. Prazer estar com vocês aqui, galera. Meu irmão, prazer é completamente nosso. Ele que Baita é honra, baita honra. fundador da Easy Taxi aí, que foi expandido para 35 países e mais de 400 cidades ao redor do mundo. E em 2017 ela se fundiu com a Cabify, e uma das 3 mais importantes M&A de tecnologia da história do Brasil. Pois é. Foi uma boa jornada. Essa aí. Você tá louco, coisa linda. Em 2017, ainda eleito pelo MIT como jovem empreendedor mais inovador do mundo. Também em 2017 recebeu a medalha JK Juscelino Kubitschek com personalidade brasileira do ano em tecnologia. Atualmente é CEO e fundador da Singo, maior app de serviços de beleza e bem-estar do Brasil, e presidente do conselho e fundador da G4 Educação. Conversamos com o Lucas Riedo, sensacional também. Principal escola de formação de donos e executivos de negócio no Brasil.
E autor de um livro, Nada Easy, que é best-seller na categoria de negócios, que já está na sua 9ª edição. O currículo era maior, mas eu tive que dar uma Currículo resumida. fraco, Que não cabia aqui na minha página. Ele já né? tem 85 anos. Exato, mas você sabe um negócio, tipo assim, geralmente quando o pessoal vai citar currículo, né, fica citando as premiações, né? E é curioso porque quando eu era mais jovem, assim, eu realmente dava um valor danado pra esses títulos, sabe? Forbes Under 30, MIT, blá blá blá. Hoje eu acho uma bullshitagem essa parada, não vale de nada, velho. Isso é só pra massagear o ego. Não estou, né, desfazendo das instituições, Claro. muito pelo contrário. Claro. Mas por que eu tô colocando isso de uma maneira até um pouco mais contundente, tá? Porque eu sei que as pessoas gostam desse ponto. Pra chamar a atenção pro seguinte: o cara que tá trabalhando, o cara que tá fazendo a atividade dele, seja ela qual for, seja ele um atleta, um empreendedor, que é o nosso caso aqui, ele não pode mirar os louros da vitória, não pode mirar o prêmio, né? A glória, ela vem do sofrimento, como dizia Aristóteles, né? Então eu preciso de fato ter o processo do hustling e me apaixonar pelo processo do hustling, que é de fato a métrica de input. A única coisa que eu controlo aqui é o meu volume de trabalho. Se eu vou ser bem sucedido ou não, eu não consigo controlar. Tem N fatores que não estão na minha mão. Se eu vou ganhar prêmio ou não, eu não consigo controlar. Então, cara, prêmio, a gente não tem que focar em prêmio. A gente não tem que ter, só tenho um orgulho danado do meu prêmio. Não, cara, tenho orgulho do trabalho que o meu time fez, que eu pude liderar essas pessoas. Por um acaso veio o prêmio. Então esse currículo gigante não precisa muito falar mesmo, não. Mas eu vou te falar uma coisa. Você gosta de museu? Gosto de museu. Gosto de museu? Vou te falar uma coisa. É uma das analogias mais legais que eu vi assim em relação a essas condições que acontecem e quando acontecem você já nem dá tanta importância, né? Quando um cara de realizações, quando acontece de fato a consolidação da realização, você já está pensando em outra coisa, você já está fazendo outra coisa e tudo mais. E a analogia é como se fosse uma sala de armaduras. Então assim, você tem o orgulho daquela armadura. Com certeza. Porque te remete à batalha da tua vitória onde teve o hustling que você tá falando. Tem razão. E aí você deve ter aquilo, por quê? Porque aquilo não remete só pra você, te remete a uma galera que vai lembrar da batalha e que vai ser importante na vida de cada um, né? Então, assim, talvez essa Cara, mas o questão... Thales falou de um negócio maravilhoso, que é a ideia de não ter controle sobre o resultado. É isso aí demais. Eu acho que isso é uma coisa estoica, extraordinária, ou seja, eu posso trabalhar com toda a estratégia do mundo, mas ela não me garante nenhum resultado. Não. E a outra coisa é se apaixonar mais pelo processo do que por aquilo que pode depender da visão do outro. Exato. É isso aí. Isso é Aristóteles na ética. O cara fala assim, velho, você não pode ser feliz, você tá trabalhando a todo momento pensando assim, precisam me elogiar. Precisam dizer que eu sou maravilhoso. Porque no momento em que você joga essa responsabilidade pro outro, você já perdeu o domínio sobre a situação completamente. Do ponto de vista de companhia, isso é super importante. Eu sempre oriento meus executivos acerca disso. Falo, galera, o que é métrica de input pro sucesso do projeto, né? Ou seja, o que eu tenho controle direto sobre. Porque métrica de output, se a gente vai bater a meta ou não. Cara, bater a meta ou não é métrica de output, né? Tem N fatores macro que não estão sob meu controle. Os micro que estão sob meu controle quais os processos que a gente está utilizando para poder chegar até lá, quais são as pessoas que estão envolvidas no projeto, como que eu estou entregando os tickets que eu abri acerca desse projeto, eu estou entregando no time ou não, a qualidade da execução. Tudo isso são métricas de input. Então, cara, vamos preocupar com métrica de input e não com métrica de output. Por que isso é muito importante? Porque é bem comum a gente ver empreendedor, executivo, falando assim, meu Deus, eu estou super preocupado com o novo governo. Eu entendo, eu também estou. Mas não está sob meu controle, cara. E aí, se tiver ruim, vai estar ruim para todo mundo. Então, assim, se tiver ruim para todo mundo, eu quero que para mim esteja menos pior. Então, o que está sob o meu controle fazer, dado que a gente está num momento complicado, né? Um momento fiscal complicado, um momento de alta de juros. Cara, eu vou controlar, não vou me endividar, vou fazer alguma coisa para ter antecipação de caixa aqui, vou tentar renegociar com o fornecedor. Então, eu vou fazer tudo que está sob o meu controle. Eu acho que, se você traduz isso para tua vida, né? Deixa eu me preocupar mais com o que está sob meu controle, o que é métrica de input para minha vida. Você tende, assim, a ter uma melhora no seu estado de satisfação com onde você está, porque aí eu não fico dependendo de uma opinião de outrem, de um prêmio de outrem. E assim, não é que... É claro que é gostoso, né? Você, tá ali numa lista da Forbes, é gostoso, você tá numa lista do MIT, mas só que isso não pode ser objetivo. Porque se isso é objetivo, você perde o olho da bola. E aí você fica olhando muito para 10 km para frente, mas esqueceu que você tem que andar 100 metros, né? Primeiro, né? Perfeito. E a ideia também de escalar a montanha, né, cara? Perfeito. Que assim, o negócio é chegar no cume. Só que, cara, você usa algumas virtudes aristotélicas pra subir. Perfeito. E outras que são completamente... Chega aí, Camara, chega aí.
outras NASCAR. Tá aí, o chefe da NASCAR, feitura. largar Trouxe uma espada e tudo, mano. Olha. E aí, meu querido, tudo bem? Meu amigo. Esse é o Ele host se defende espadaúdo. assim pelas ruas de É São o Paulo. espadaúdo. Olha só. E você usa outras virtudes pra descer. Maneiro, hein? Mas você tava falando das virtudes. Então, você vai usar algumas pra subir e são outras completamente diferentes que você vai usar pra descer. Se você focar só naquele ponto final, você não vai estar aristotelicamente atingindo essa virtude necessária pra você conseguir atingir o objetivo. Não adianta você só olhar lá em cima, você vai ter que olhar durante o processo. Cara, e você consegue fazer leituras o tempo inteiro? Você consegue manter uma rotina de estudos? Porque assim, para quem te acompanha nas redes sociais, dá um medinho. Esse cara, uma hora ele vai estafar. Não. Porque é uma energia absurda das 5 da manhã até sei lá que horas da noite. Mas repara uma coisa, Dan, você é meu amigo há um tempo, então talvez você me acompanhe há um tempo, né? Eu tenho períodos de grandes sprints. Aí do nada você me vê viajando, ficando 5, 6 dias fora, eu vou esquiar. Aí eu volto, grandes sprints. Aí do nada, mais uma viagem. Então o que acontece, cara? Ao invés de eu comportar a minha vida como se eu tivesse em uma eterna corrida de 100 metros, eu tenho sprints importantes que eu faço na minha vida, que eu tenho coisas importantes que eu preciso entregar. Deu um sosseguinho mais ou menos na agenda ali, eu vazo, vou fazer meu kite, vou esquiar, vou fazer as coisas que são importantes pra mim. Eu sou um cara movido a esporte radical, então vou fazer meus esportes, fico um tempinho fora ali, bum, volto de novo e arrebento. Cara, repara que quem que comporta assim, por exemplo, na natureza? O leão. O leão, ele não tá o tempo inteiro correndo atrás de presa, porque ele cansa, ele senta, ele observa, ele olha ali, traqueia onde está a presa dele tá ali, ele vai andando devagar, uma hora aquela presa vai dar mole, ele dá um sprint, pega a presa, come, senta, observa, né? Então, a gente trabalhar como um leão é muito mais importante do que eu ficar o tempo inteiro naquele sprint ali, que não é produtivo, isso é humanamente impossível você ser alta performance o tempo inteiro, entregar o tempo inteiro, você tem seus limites. É claro que por muito tempo na minha vida, época de destaques, por exemplo, eu entregava 80, 90 horas de trabalho numa semana e fazia isso por muito tempo mesmo, mas isso não é saudável? Não, mas fazer o quê? Eu fazia o que eu tinha que fazer, né? Eu tava construindo um negócio do zero. Hoje eu tenho condição no nosso negócio lá, hoje a Quatro tem 350 funcionários, tem, cara, um corpo executivo incrível, tem um CEO ótimo que eu confio nele. Então tem pessoas para bater o bumbo e tocar o operacional. Meu trabalho é estratégico. Então se o meu trabalho é estratégico, eu posso me dar o luxo de me retirar, ficar, 3, 4 dias fora, a cada uns 2, 3 meses ali, ficar uns 5 dias fora, fazer meus esportes, voltar com a cabeça limpa para poder ter uma contribuição maior para a companhia. Então esse é como eu corro essa vida, né? Sobre estudar, há muitos anos atrás, eu diria que há uns 20 anos atrás, o meu avô, ele introduziu, mais uns 25, ele introduziu esse hábito na minha vida, colocando uma coisa muito fácil para eu poder atingir. Você falou sobre escalar montanha agora, né? Então, escalar montanha é aquela estratégia tal qual a gente tem para poder bater meta do ano, né? Em vez de eu focar na meta do ano, eu foco na meta do mês, porque se eu bater todo mês, eu bato no final do ano. Escalar montanha, você foca no próximo camp, né? Vou ter que chegar ao próximo acampamento, do próximo acampamento eu chego no outro. Eu não foco no cume, eu foco nos próximos acampamentos. A mesma coisa o meu avô me ensinou. Ele falou assim, cara, um homem ele tem que ler 10 páginas por dia, não cumulativas. Então senta, lê 10 páginas por dia. Se você lê 10 páginas por dia, você vai ler no mínimo um livro por mês. Se você ler um livro por mês, você vai ser muito mais sábio do que a grande maioria das pessoas. Então eu cresci com isso na cabeça de ler pelo menos um livro por mês. 10 páginas por dia não cumulativas. A gente sabe que tem dia que a gente engata na leitura, a gente lê 50. Então no outro dia, às vezes não é um dia bom pra mim, aí eu vou ler pelo menos 10, eu já li 60 páginas. Então eu tenho esse hábito. O que acontece? Quando eu acordo muito cedo, 5 e pouca. Geralmente 6 horas eu tô de pé. De pé não, tô acordado. Aí a desculpa que eu me dou pra enrolar na cama é, eu vou ler. Enquanto eu estiver lendo, eu posso ficar na cama. Como eu não aguento muito tempo mesmo, dá 20 minutos, meia hora, eu já não aguento mais ler, porque eu tenho um déficit de atenção muito grave. Aí eu paro de ler, tomo meu banho e começo o meu dia. Então é meio que eu uso como rotina, estando eu em São Paulo, aqui na minha rotina de trabalho, ou estando eu em algumas viagens, entendeu? E por isso a condição sine qua non para fazer isso é a liberdade que você falou de controlar o seu tempo. Para você trabalhar e ter uma produtividade por gestão de projetos, que é o que você está falando de sprints, entregas e equipe, engajamento de equipe, você precisa ter esta liberdade de tempo que você estava falando anteriormente, né? De você, Perfeito. olha, eu tô trabalhando isso aqui, eu fiz durante um período da minha vida, entreguei mais para poder construir essa liberdade e aí
manter o mesmo nível de entregas, mas controlando e eu tendo liberdade para fazer o que eu quero com o meu tempo livre. Perfeito, cara. É porque o ponto é o seguinte: a maior riqueza que alguém pode ter na vida é o controle da própria agenda, velho. São muitas poucas pessoas que conseguem fazer isso. E aí você pensa nas alavancas da vida, né? Você tem tempo, energia e dinheiro. Geralmente, quando você puxa a alavanca do tempo, ou você é muito jovem, né, que você ainda nem trabalha, está na escola e tal, ou você já é idoso a ponto de estar aposentado, né? E aí você tem um problema nas alavancas. Dificilmente, quando você tem tempo, se você for muito jovem, né, você vai ter dinheiro, mas você tem energia. Então, geralmente, se eu puxo a alavanca do tempo e energia, quer dizer que eu sou muito jovem. Se eu puxo a alavanca do tempo e dinheiro, quer dizer que eu sou idoso e estou aposentado. Bom, se você aposentou bem, se você conseguiu construir seu patrimônio, né? Você conseguir puxar a alavanca de tempo, dinheiro e energia é um negócio muito raro, que eu fui agraciado por conseguir construir isso na minha vida. Então, tendo eu tempo, dinheiro e energia nesse momento, eu consigo entregar muito mais para a minha sociedade, né, para as pessoas com quem eu faço negócio, usando esse tempo e essa energia para o negócio no momento certo, mas também usando para fazer aquilo que me dá prazer e que eu quero fazer nesse momento e que eu não poderia fazer, que não faz sentido eu encaixar na minha vida daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Né? E a paixão pela obra? Minha Laura, minha filha de 7 anos, me perguntou outro dia: papai, unicórnios existem? Uhum. E aí eu falei pra ela que sim, que existia no mundo da imaginação e tudo mais, e, enfim, né? Mas nesse ponto, né? Você, cara, você é você criou um puta de um negócio, você é um unicórnio, né? E a gente tava falando de desapego até agora e tudo mais, né? Foi muito difícil desapegar desta obra, né, desta empresa quando cresceu, no momento de você negociar, na hora de você tomar um due diligence, precificar isso. Ou você fala, puta, eu quero fazer a próxima coisa, eu quero ir para o próximo camp, eu não tenho problema nenhum, né, de fazer outra coisa ou deixar este legado. Como é que foi isso para você? Você estava muito jovem, né? Você estava muito jovem. Muito menino ainda, quer dizer, teve esse apego? Cara, o que acontece, né? Quando eu fundei esse táxi, eu tinha 22 para 23 anos, então eu era um moleque. E aí não existia muito essa história de venture capital no Brasil, de startup. Eu meio que fui o cara que meio que trouxe muito dinheiro de fora para cá do Brasil. Foi um dos primeiros a fazer isso. E você foi na caruda? Fui na caruda. Eu sou de uma família super pobre, né, no interior de Minas, tá? Então eu fui meio que construindo as coisas ali por mim mesmo. Aí o que acontece? Quando a gente cria esse negócio, 4% da população brasileira tinha smartphone só. Então ninguém acreditava que era possível alguém fazer qualquer coisa com o smartphone, porque ninguém nem conhecia smartphone. Esse que era o ponto, entendeu? Então, quando eu apresentei ali o projeto da EasyTaxi, em 2011, numa competição de empreendedorismo, os investidores que estavam ali falaram, cara, isso não faz sentido nenhum. Se essa ideia fizesse sentido, alguém já teria feito nos Estados Unidos, não tá no time. Me parece criativo, mas não tá no time. Eu não acreditei, eu duvidei. E aí eu fui checar. Eu chequei um negócio chamado KEGA, que é o Compound Annual Growth, de adoção de internet pro smartphone. E eu lembro que tinha pulado, tipo assim, sei lá, de 1% para 4% de um ano pro outro. E a Claro tinha acabado de colocar no mercado um plano de internet pré-paga de 50 centavos por dia. Eu falei, velho, essa porra vai porrar. Então eu tive essa visão, mas assim, eu chequei o dado, né? Eu falei, eu vou dar all-in nesse negócio. Eu dei all-in em EasyTaxi, não vou entrar em detalhe, então. Mas a ideia all-in ali, em EasyTaxi o negócio foi, cresceu. E aí, um ano depois, chega um fundo chamado Rocket, que eles nunca tinham investido em empresa nenhuma, eles só copiavam empresas que estavam dando certo nos Estados Unidos e expandia para o mundo inteiro. Um alemão chamado Oliver Samwer, que a tese dele, quando ele se formou em Harvard, era meio que de fazer isso, e o cara ele fundou o que a gente conhece aqui no Brasil como Groupon. Ele é um dos fundadores do Groupon, ganhou muito dinheiro com o Groupon e começou a fazer esse negócio de investimento. Então ele falou assim, olha, eu proponho comprar a companhia. Primeiro a proposta deles foram comprar a companhia. Só que a gente não tinha interesse em vender a companhia, porque qual que foi o meu racional naquele momento, né? Falei, cara, esse cara não tá comprando a companhia porque ele é bonzinho. Se ele tá querendo pagar X na companhia, quer dizer que ela vale no mínimo uns 4, 5X. Né? Então, senão, pra que ele vai me comprar essa companhia? Eu não tenho nada mesmo. E a gente tava pra quebrar. A gente tava pra semanas pra quebrar a companhia. E eu falei com o sócio, eu falei, cara, eu não tenho nada mesmo. Se a gente quebrar, eu só vou continuar sendo pobre, não vai mudar em nada a minha vida. Agora, é um risco convexo, né? Pra cima, quer dizer que eu posso ganhar dinheiro pra caralho. Passou então, o bojador. Eu simplesmente falei assim, cara, não.
neguei os caras. Aí eles foram super agressivos, eles são super agressivos, falaram comigo assim, tá bom, se você não quiser fazer negócio com a gente vai enfiar um caminhão de dinheiro nesse negócio, vai contratar uns caras da McKinsey e vai botar pra fazer esse negócio aqui na frente de vocês. Eu falei, boa sorte, façam. E aí, cara, eu me lembro que eu consegui um cheque com Alex Tabor, que é o cofundador do Peixe Urbano, que era a startup do momento no Brasil. Consegui um cheque com o Alex Tabor, que eu falei com ele, Alex, eu tô nesse momento de negociação com os caras, eu preciso de uma grana porque eu vou quebrar em semanas, não tenho mais dinheiro pra rodar a companhia. Quer tomar um negócio comigo? Que é o seguinte, esse deal eu acho que vai acontecer. E eu tenho uma estratégia pra isso. Se esse deal acontecer, eu te pago esse dinheiro de volta com ágio. Se ele não acontecer, cara, virou um investimento anjo, a gente vai pra cima, a gente negocia aqui que é valuation, aí um negócio que faça sentido pra você. E ele tomou. E era um cheque de R$500 mil, que era dinheiro pra caramba na época. Né? Pra vocês terem ideia, um Series A na época era R$500 mil. Então, que é a primeira rodada de capital institucional. Que hoje, nego, no tempo da loucura, né? Antes do mundo virar o que virou agora, há um ano atrás, o pessoal levantava Series A 30, 40, 50 milhões de reais. Na época era R$500 mil. Né? O topo de Series A era R$1 milhão. Tipo, as grandes empresas levantavam R$1 milhão naquela época. Então, foi um negócio que saiu na Exame. Quando ele aportou esse cheque, saiu na Exame os R$500 mil. Aí a Rocket me ligou e falou, porra, a gente tá negociando com você fechou com o cara. Eu falei, olha, vocês falaram que ia botar os caras da McKinsey pra fazer, lindo, eu fui, que lindo. tô pra cima. Ele, não, tem espaço pra fallback? Você já assinou? Eu falei, cara, depende dos termos. Você quer conversar? Tô indo aí no Rio de Janeiro, vou conversar. Os caras vieram no Rio, aí eles fizeram a proposta de investimento pra companhia. Compraram ali 70% da companhia no primeiro round, o que é um grande erro, tá? Você nunca deve vender mais do que 20% no primeiro round da companhia. Pra falar é fácil, difícil é você ali comendo miojo, pobre pra quebrar. Segurar, bro. Exato. Balls. Mas assim, eu tô falando o que é o certo. Agora eu tô falando o que eu fiz, né? E aí eu fiz o que tinha que ser feito. E aí, pô, o cara toma 70% da empresa e bota R$10 milhões na companhia. Então, assim, era 20 vezes um Series A da época. Era um número, e o dólar era 2, né? Então era um número que era dinheiro grande até para Estados Unidos. Então, foi um negócio... Confessa, você já tinha plano operacional pra tudo isso? Claro que não, pô. Obrigado! Não, eu vou te contar um negócio. A gente teve uma reunião quando a gente fez o Sign, né? E aí eles falaram assim, tá bom, você vai ser o CEO da companhia, a gente tem que expandir isso pro mundo inteiro, você se sente pronto pra isso? Eu falei, claro que eu me sinto pronto pra isso. Eu abri o Google, eu juro por Deus, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu abri o Google e falei, what does a CEO do? Tipo, eu não fazia a menor ideia do que faz um CEO, velho. Sei lá o que faz um CEO, tá ligado? Mas, pô, eu saí lá de Carangola. Você acha que eu vou virar pro gringo e falar, não, não sei o que fazer, não. Você acha que eu tô de palhaçada aqui, Mano, cara? pra cima de Moá, velho. Moleque de rua criado descalço em Carangola. Eu vou falar, óbvio que eu sei o que eu tô fazendo. Depois eu me viro, eu aprendo. Então, por que eu contei essa história aqui, né? Porque foi uma puta ralação pra fazer um negócio que ninguém acreditava numa época, não tinha nada, ninguém no mundo fazendo esse negócio direito. Tava um começando num canto, mas ninguém sabia de ninguém. Pra chegar ali, no final dessa jornada ali, 4, 5 anos depois, eu tava com muito pouco da companhia. Nós e os sócios, a gente tinha sido muito diluído, porque a gente captou muito dinheiro, a gente captou 180 milhões de dólares. Sim. Então, porque a gente abriu 35 países e tal, né? E, cara, na minha gestão, a gente era maior que o Uber. A gente tava em 35 países e o Uber tava em 30, pra você ter ideia. O Uber tinha mais corrida, porque ele tava em países que eram maiores, tipo, de corrida, Estados Unidos e tal, mas a gente tava maior do que os caras. E os caras tinham captado $1 bi, a gente 180. A gente captou 18% que os caras captaram e era geograficamente maior que os caras. Então a gente era muito mais eficiente que a gestão desses caras. Eficiência. E eu e o meu grupo de sócios, a gente tinha, sei lá, 10% da companhia, algo do tipo, né? Eu tinha 60% da companhia, 100% do grupo de sócios, tinha 6% da companhia. Mentira, eu tinha 40% do grupo de sócios. Eu era o majoritário do grupo de sócios, eu tinha 4% da companhia. Então, pô, eu fiz uma conta de custo de oportunidade. Falei, cara, eu já tô há 5 anos nesse negócio, eu expandi esse negócio junto com o meu time para 35 países. Eu sei o que é ser um CEO global agora, eu sei o que é escalar uma empresa, eu sei construir tech, meu nome tá forte em vários lugares do mundo, não só no Brasil. Eu virei pros caras, né, pros investidores, falei, ó, ou vocês me recompõem, me dão mais ações para recompor, e eu quero X, ou compra minha parte, eu vou sair. E os caras falam, nenhum nem outro, meu. Você é petulante, o caralho, ficaram putos comigo. Folgado pra caralho. Eu vou botar uns caras da McKinsey pra tocar o negócio. Você é forgado, você é forgado, vou trazer os gringos. Você não é Exato. forgado? Vou botar os caras da McKinsey pra tocar o negócio, você fica pendurado aí, quando tiver um evento de liquidez, você sai. Eu falei, então nós vamos discutir essa porra, vocês vão comprar minha parte. Vocês foram me tirar. Vai me tirar do meu negócio, vocês vão comprar minha parte. E aí começou essa discussão, os caras, tá bom, vão trocar a gestão, me botaram na geladeira ali. Tava negociando pros caras comprarem a minha parte. Compraram, fizeram a secundária, valuation puta descontado, tal, aquela porra toda. E eu fiquei super chateado com isso, porque, tipo, era pra ser um fuck you money pra eu fazer com essa empresa. A empresa valia $1 bi, velho, naquele momento, né? E eu não fiz nem de longe um fuck you money. Eu fiz pouca grana com o negócio, tá ligado? Porque eu tava muito diluído e os caras me compraram com puta desconto. Sim.
Mas assim, eu fiz pouca grana vis-a-vis o que era o que eu esperava. Mas é um Pra fucking mim, everybody money. Pra mim era infinito. Já é um fucking everybody money. Não, pra mim era infinito, velho. Porque o negócio Sim. é, qual que é a minha realidade? Eu sou um moleque que cresceu morando de favor na casa, no quarto empregado do patrão da minha avó. Minha avó é empregada doméstica, foi ela que me criou. Então, pô, eu saí disso pra chegar ali e fazer alguns milhões, eu tinha 26 anos, Nossa mudou minha vida, entendeu? Você jogava banco imobiliário? Jogar banco Então, imobiliário. você, com essa idade, né, quando você vendeu, você ganhou a saída livre da prisão do seu tempo. É, mas é isso. É verdade. Porque eu pude Genial. escolher o que eu vou fazer. Então, quando eu fiz esse negócio ali, eu não vendi a empresa que ia falar, tá na hora de desapegar. Não é isso. Eu vendi porque o meu custo de oportunidade de ficar super diluído era muito alto. Eu falei, eu tenho que fazer outra parada, porque eu sou novo. Eu não vou fazer fuck you money nesse negócio, então eu tenho que achar meu fuck you money. Foi quando eu fiz a Singu. E aí fizemos a jornada da Singu, 7 anos com a Singu, 2020 a gente vendeu pra Natura, né? Termino agora o earnout. Só um detalhe, quando ele fala custo de oportunidade, é uma ideia que se ele ficar fazendo aquilo, ele vai deixar de fazer várias outras coisas. Óbvio. Então ele vai estar gastando tempo com uma coisa que talvez não seja tão rentável ou tão satisfatória. A gente pode falar de custo de oportunidade da parte financeira, econômica ou de Tomada de decisão na vida. De tomada de decisão É que da na vida. real, eu fiz um cenário. Falei, cara, qual que é o cenário desse mercado de ride sharing? Falei, essa porra não dá dinheiro e não vai dar. Porque é assim que funcionava startup até um ano atrás. Você crescia top line, foda-se bottom line, foda-se dar lucro, você tá focado na próxima rodada. Então, qual que é a best practice para um founder, por exemplo? Você faz uma rodada já pensando na próxima. Então, você não tá tão focado no teu negócio, tá focado na próxima rodada. O trabalho de um founder de uma empresa de growth é fazer a próxima rodada, velho. Esse é o nosso trampo. E aí, cara, eu falei, cara, isso não é... É difícil falar isso, parece que eu tô criticando. Não tô criticando, cuspindo no prato que eu já comi, mas não é o que eu queria fazer da minha vida. Perfeito. É isso. Eu falei, cara, eu quero fazer outras coisas, eu quero construir valor. É que eu ia falar construir valor de verdade, mas isso é de fato construir valor também. Mas enfim, pra mim não era construir valor de verdade. Pronto. Era a minha visão. Não, excelente. Eu queria te perguntar uma coisa, porque eu sei que você é um cara que gosta muito da Ayn Rand, assim como o Denão. Cara, como que o egoísmo racional foi propulsor dessas criações que você teve diretamente e indiretamente até da mão do invisível que tem no capitalismo, porque quando você faz uma coisa boa pra você, você acaba fazendo coisa boa pra quem tá ao seu redor. Claro, assim, Podemos só fundamentar, sem querer ser chato, que eu já tô entrando de entrar aqui, mas podemos só fundamentar egoísmo Saudade dessa racional. voz. Ai. O Denão fundamentará pra nós. Só para fundamentar, porque as pessoas que estão ouvindo a gente, às vezes elas estão ávidas por conhecimento, e a gente, como a gente está querendo tirar as pessoas da caverna, esse é uma boa oportunidade para falar um pouquinho sobre egoísmo racional, para a gente poder entrar no papo. Vai lá, Denão. traduz. Você que é o filósofo da parada. Esse cara leu tudo de Rand. Deu absolutamente tudo de Rand. É aficionado. eu sou bem por fã, Rand. velho. Inclusive, quando eu estive algumas vezes, tive o prazer de estar na G4 algumas vezes, e o que mais rola lá... Bom, primeiro, que tem a sala de conferências... Ayn Rand. E tem citações da autora e tudo. Então, quando a gente fala em egoísmo racional, basicamente a gente está falando de agir de acordo com para fazer bem rapidamente, Sim. agir de acordo com a racionalidade, tomando a razão como a faculdade fundamental de compreensão do mundo e das dinâmicas da vida, e a gente qualifica como racional exatamente para que se entenda que não é um egoísmo caprichoso. Antes de tudo, não é um egoísmo que se entrega a paixões, não é um egoísmo que se entrega a elementos irracionais das escolhas, mas é um egoísmo calculado racionalmente, o que em última instância nunca prejudica o seu próprio egoísmo por outro lado, ou o seu próprio egoísmo por outro lado. Ou seja, é um egoísmo que não coloca o outro como um meio de exploração para que eu escale desejos irracionais e coisas parecidas. Até porque isso chama ganância. na verdade. Exato. Aí, Esse que é o ponto. aí você coloca o outro simplesmente como Uma escada, né? Uma ferramenta, né? Exato. Isso é ganância. Exato. Eu gosto bastante de entrar nesse tema, só enquanto definição, porque quando a gente fala em egoísmo, tacitamente todo mundo pensa em algo negativo. E eu acho que essa é a dificuldade. Imediatamente. A própria Ayn Rand, quando publica A Virtude do Egoísmo, ela diz que insistiu no uso do termo egoísmo para que a gente pudesse aprender o quanto ele é
positivo. Perfeito. A carga de positividade que tem no termo, que ninguém deveria entender isso como uma coisa ruim. Inclusive, eu tomo como missão pessoal toda vez que eu converso, faço palestra em faculdade, para recruiting, essas coisas, falar sobre a importância da ambição. Porque como várias coisas foram ensinadas de forma torta pra gente no colégio, né? Uma delas é que ensinaram que ambição é igual a ganância, né? E existe uma discrepância gigante entre ser uma pessoa ambiciosa e ser gananciosa. Ganância é um vício, a ambição é uma virtude, né? A ambição é eu fazer tudo o que estiver ao meu alcance dentro das 4 linhas sem prejudicar ninguém para conseguir construir alguma coisa. E a ganância não, né? É usar o outro como uma ferramenta e eu passar por cima dos limites do outro, da moral e da ética para poder fazer aquilo que é importante para mim, né? Então existe uma discrepância gigante. E isso tem a ver com a pergunta que vocês fizeram, né? Sobre ser ganancioso, né? Porque eu sempre fui um homem muito ganancioso, a minha vida inteira, né? E por que eu fui ganancioso? Porque, muito ambicioso. Sempre fui um homem muito ambicioso minha vida inteira. E por que eu fui ambicioso, né? Porque, cara, eu nunca tive nada. Eu sempre fui de uma família que nunca teve nada. A minha família sempre foi uma família muito pobre. Eu fui o primeiro cara da minha família a entrar na faculdade. Então, eu falei, bom, eu tenho ambições de construir algumas coisas na vida. Eu acho que a minha vida pode ser muito mais do que isso. Morar no interior, numa cidade de 30 mil habitantes. E, cara, minha vida resumir isso aqui. Eu acho que dá pra ser mais. Então, eu tinha ambição como, cara, um mecanismo propulsor para poder construir essas coisas. E aí tem algumas escolhas, de certa forma, egoístas que eu precisava fazer na minha vida, né? Abdicar de relações, abdicar de contato com família, abdicar de vida social. E eu abdiquei de tudo, cara. Por muito tempo na minha vida, né? Quando o pessoal tá na faculdade, saindo pra beber, indo pra festa, eu tava trampando, era segurança de balada, trampava de valet, eu fazia de tudo pra poder arrumar um dinheiro pra pagar minha conta, porque eu morava no Rio de Janeiro, morava sozinho. E tentava empreender, quebrava, não sei o que lá. Então, eu pensava em mim, porque eu falei, cara, se eu resolver o meu barulho aqui, se eu resolver o meu problema, depois eu resolvo o problema dos outros, entendeu? Então, pô, o fato de eu poder hoje ajudar a minha família, eu só posso porque primeiro eu pensei em mim. Mas por muitos momentos, nossa, mas o cara abandonou a família dele, nem visita ninguém. Não mesmo. Eu tô focado em fazer o meu, porque agora sim eu posso ajudar todo mundo, porque eu resolvi o meu problema. E acho que um exemplo prático de um egoísmo positivista, né, é a relação de trabalho. E eu falo isso com os nossos funcionários lá no G4. Eu falo, cara, vocês não trabalham pro G4. Vocês trabalham para vocês. O G4 é só uma ferramenta para você construir a tua carreira, para você eventualmente se tornar sócio aqui, para você aprender e depois montar a tua empresa. Você não tá aqui pelo G4, você tá por você. Na verdade mesmo, lá no fundo, vocês estão cagando pro G4. Vocês estão preocupados com vocês. E que seja assim mesmo. E que seja essa relação de troca sincera entre fica aqui um tempo, entrega valor para a companhia te devolve esse valor e tá tudo alinhado, entendeu? Posso fazer uma provocação, Thales? Eu adorei. E eu gosto de entrar nessa discussão. Deixa eu fazer uma provocação antes. Essa provocação. Então, também vou fazer. Essa provocação é difícil, cara, pra mim. Olha a coisa, você vê. PV, tá congelando, é melhor tirar do freezer. Já dei o toque aqui ao vivo. Porque tem uma discussão muito interessante com relação ao egoísmo racional, que é uma ideia muito boa. Mas, por exemplo, quando você em discussões e fala assim, vamos entrar na questão do espírito de equipe. Perfeito. Tem um time. E o time, na verdade, ele só é bom quando as pessoas elevam a ideia de equipe ou de time para além de si mesmo. Perfeito. Porque se a gente joga só numa equipe, que todo mundo tá jogando só o seu egoísmo, e eu tô falando egoísmo dentro dessa definição de algo positivo, não negativo, mas se todo mundo jogar só na sua posição e não houver algo superior ao ego de cada um, esse time também não funciona. É um paradoxo, uma tensão interessante. Eu tenho um ponto com relação a isso, que o ponto é o seguinte, cara, o time, cada um tem a sua função ali, certo? Então imagina um time de futebol, né? O goleiro ele tem a função dele de fechar o gol, o atacante tem a função de meter o gol dele lá. Eu posso pensar no time, mas se eu tô como atacante, ela fala, não, eu vou voltar pra fazer a defesa ali. Pô, o ataque fica aberto, ninguém faz o gol, entendeu? Então é o seguinte, pense no teu, bata as suas metas, garante o teu, meu irmão, que você já tá fazendo um baita de um trabalho pro time. Mas se ao mesmo tempo todo mundo quiser correr pra fazer o gol, porque o mais legal é fazer o gol, aí fica aberta a defesa, aí toma fica aberto a defesa, então é o outro lado. Mas é a função dele, o goleiro, o zagueiro tá lá. Faz o teu, meu irmão. Faz o teu que a gente montou o time pra funcionar. Deixa que eu penso onde que cada um tem que ficar. Execute, né? Que é a função ali Sabe da que eu base. acho mais legal disso, cara? É que a Ayn Rand, ela vai dizer,
o sujeito que age de acordo com o egoísmo racional, ele nunca se sacrifica. Isso para ele não é um sacrifício, ela vai dizer, isso é integridade. Um homem livre, racionalmente egoísta, ele é íntegro. Então eu acompanho, obviamente, as páginas da G4 e vocês têm uma cultura fortíssima, assim, de comemorar resultado e tudo. Então, cara, é o seguinte, o sujeito tá lá de madrugada trabalhando, não é assim, pô, velho, agora eu vou ter que ficar a madrugada inteira trabalhando aqui. Não, isso para mim não é um sacrifício. Pelo contrário, velho. Isso está dentro do meu universo de realização e eu faço isso com gosto. Ou seja, eu vou superar obstáculos porque isso faz parte do que eu sou, do que eu decidi para mim. Pois é. Eu Isso é muito forte, velho. Meu irmão sempre trabalhou no mercado financeiro, meu irmão trabalhou na Goldman Sachs, em Nova York. E achei engraçado, uma vez ele falou assim, pô, eu encontrei um cara no mercado, indo em Nova York, e o cara virou pra ele e falou assim, I give no love, I get no love. Porque ele estava trabalhando só o egoísmo dele, no sentido de ele estava trabalhando só dele. E eu acho curioso, porque eu acho que tem uma tensão a ser resolvida aí, porque hoje ainda mais em dia, você tem a questão da equipe. Se você tiver cada um jogando só o seu jogo, provavelmente você vai ter atritos entre equipe e isso vai recair de alguém tem que resolver atritos. Depende da estrutura que você criou. Boa. Como é que você resolve? Deixa agora, vamos ser pragmáticos, muito filosófico, que é uma temática nossa, né? Mas como é que você resolve atritos em equipe? Quer dizer, como é que você... Interpessoais. Porque você precisa de algo maior. Claro. Deixa eu só colocar. Então, fugindo um pouco da ideia de egoísmo enquanto o ego de cada um. Para trabalhar, para tolir um pouco ou temperar o ego de cada indivíduo, às vezes é útil, talvez, ter algo maior, né? A ideia Arbitragem, alguma arbitragem dos egos. Isso, alguma coisa que... Eu acho que até, de certa forma, a minha crítica a Ayn Rand é que o egoísmo racional é muito ateu. E olha que eu sou agnóstico. No sentido que ela vai... Claramente vai negar religião no sentido de algo supremo, algo que vale o sacrifício. É muito ateu, na minha opinião. Eu entendo, porque é da história dela. Faz todo sentido. Quem sou eu para criticar ela? Nem li ela tanto para poder criticá-la. Mas eu acho interessante resolver essa tensão. Como é que você eleva para algo que vai para além do homem? Então, cara... Pela minoria, presidente. Pela minoria, presidente. Acho que é o seguinte, cara, tem alguns pontos para poder tocar isso, né? O fato da gente ter construído essa cultura única no G4, ele acontece porque ela é muito baseado nos meus valores pessoais e que eu falei assim, cara, quem manda nessa empresa sou eu sou dono controlador desse negócio, então vai ser a cultura que eu quiser. Então eu não tenho dessa de tipo, mas o mercado vai falar disso. O problema é do mercado, meu irmão. Quem tá tomando risco aqui sou eu. Se essa merda quebrar a dívida é minha, eu que pago a folha de pagamento, eu faço essa porra do jeito que eu quiser. Eu sempre construí a empresa dessa forma, né? E essa foi, inclusive, uma grande lição que eu aprendi com o Singu. Porque o Singu ficava nessa, eu vou me comply com o mercado e tal. Tinha umas pautas meio progressistas que eu deixava passar, atrapalhou a companhia. Eu falei, o G4 eu não vou errar. Eu vou fazer do jeito que eu quiser a companhia. E virou o que virou, né? Uma empresa que esse ano vai fazer 220 milhões de receita e que, pô, tem 4 anos de empresa só e que nunca pegou R$1 de funding. Nunca nenhuma startup cresceu o que a gente cresceu gerando caixa, né? Entregando resultado final ali como a gente entregou com esse tanto de receita sem funding. Por que isso acontece, né? Eu criei um sistema de gestão chamado gestão libertária. Então, o que é a gestão libertária? Sei do nome. Maravilhoso. Eu crio um framework onde eu boto na parede ali as funções que eu preciso, quem são as pessoas que estão nessas funções e quais são as interações dessas pessoas. E aí eu começo a pensar em incentivos para que essas interações funcionem melhor, né? Então eu não penso em punição, porque eu realmente não acredito no modelo punitivo, pelo menos para a companhia, porque quando você cria um modelo punitivo, as pessoas vão arrumar um jeito de burlá-lo. Não né? faz sentido nem educacional, cara. Eu tava discutindo isso outro dia aí com os caras que entendem do assunto. Esse sistema de nota e tal, o professor daqui pode falar e disso do ponto de vista de sala de chão de fábrica, né? Esse sistema punitivo talvez seja uma coisa muito ruim para as pessoas aprenderem, não só aprenderem, e também para pôr em prática o que aprenderam, né? Eu simplesmente não acredito porque eu fico vendo com, sei lá, velho, isso é pardal, né? De negócio de velocidade de trânsito ali. O cara, pô, ele chega, o que acontece? Ele toca na velocidade que ele quer, chega o pardal, ele freia, depois ele acelera de novo, entendeu? É assim que funciona, as pessoas vão burlar. Então eu crio um mecanismo de incentivo. A pergunta que eu me faço é a seguinte: o que eu poderia fazer para que essa pessoa tenha um incentivo de executar esse processo do jeito que eu quero que ela execute? E geralmente a resposta é dinheiro. Tá? Porque não existe elogio mais sincero do que o dinheiro. Então, ultimately, o cara quer um nome de cargo, você pode massagear o ego dele ali, tem algumas coisas que você pode fazer, mas ele quer por quê? Porque ele quer poder.
pra alguma coisa, se for homem, falando português claro, ele quer pegar a mulher, meu irmão. Então ele quer aquilo que vai permitir ele pegar a mulher. Se ele for um homem hétero, geralmente é isso. Então, cara, o que a gente vê ali? Ou eu vou dar pra esse cara título, que ele vai conseguir isso, que ele tá querendo, ou eu vou dar dinheiro, e se os dois melhores ainda. Então, quando eu tô fazendo... Foucaultianamente o power. Power. Né? Poder. Poder. Esse é o poder nesse Mas sentido é isso mesmo, então, né? então, o que a gente faz ali em construção, né? Assim como Alexandre tinha ali o cursos honoros dele, né? Que é, pô, os guerreiros ali que eram muito bons, eles acabavam tendo ali a oportunidade de gerenciar outros 10 guerreiros, se tornar um decano. Os bons decanos se tornavam ali os centuriões, os bons centuriões tinham um cargo público. Eu faço cursos honoros ali no G4, onde as pessoas têm um caminho que ela vai passar e tem um processo de formação que ela tem que passar para que ela vá ganhando mais responsabilidade, por consequência mais dinheiro, e o endgame ali é que ela consiga comprar a ação da companhia. Então hoje eu tenho mais de 82 pessoas que eu deixei comprar a ação da companhia. E é diferente de você comprar uma ação de uma outra startup, né? A nossa startup é uma startup que paga dividendo. Esse ano eu vou pagar algumas dezenas de milhões de dividendo. Então a gente é igual a empresa listada. E você tá qualificando o teu parceiro, né? Exato. Eles têm skin in the game. Eles têm isso skin é in the total. game. Exato. É. E é o cursos honoros dele, né? Ou seja, ele fala, puta, o meu endgame é eu ter oportunidade de comprar ação dessa companhia. Porque eu não quero vender, eu não peguei fundo até agora por causa disso, porque eu não preciso de dinheiro, pô. Eu só cresço cada vez gero mais caixa. Então esse é o ponto 1. Né, o cursos honoros. E essa cultura muito forte, baseada nos meus valores pessoais e, obviamente, nos valores dos meus sócios, né, que eles estão comigo. E aí tem um outro ponto que é o modelo de bonificação. O modelo de bonificação, né, o total comp dele é formado pelo fixo, que é um fixo de mercado, e aí tem 2 bônus, que inclusive eu copiei bastante do modelo da Goldman Sachs, que eu sou fãzaço da cultura de Goldman Sachs até a década de 80. Depois que eles listaram, ficou meio woke. Mas qual que é o negócio aqui? Que lindo. Todo mundo ficou. Que lindo. Que lindo ouvir isso. O livro sobre a cultura do Goldman Sachs, eles falam sobre isso. Eles resistiram até o último segundo para listar. Eles foram o último banco a listar. Eles falam, se a gente listar, a gente vai ter que ficar tomando decisão para agradar o mercado, entendeu? Banco bem judeu, né? Até o último momento. E que eu admiro muito a cultura, inclusive. Então eu tenho 2 bônus, cara. O bônus 1, que é um bônus por bater o BP. Então meu BP ele é construído e eu não pago bônus por bater receita, porque eu não pago salário com receita. Eu pago bônus por você bater ali EBITDA. Né, do BP. Então, quando eu pago bônus em cima de EBITDA, e sendo a minha companhia matricial, ou seja, eu tenho business units que tem seus heads das business units, e eu tenho aqui sharpters que são meio que agências internas que prestam serviço para essas unidades de negócio que são mini empresas que eu tenho lá dentro, né? Esse cara, ele ganha bônus para ele bater o EBITDA da business unit dele. Então ele é dono daquele negócio ali. E aí o bônus 1 só funciona se a companhia como um todo bater pelo menos 90% do BP. Um processo confiável. E qual que é o negócio de 90% do BP, cara? Porque é o seguinte, se eu na minha BU bati 150% da minha BU, mas a BU do lado bateu 89%, ninguém ganha bônus. Entendeu? Então a galera se ajuda, não é porque eles são bonzinhos, não. É porque ele é egoísta, ele quer ganhar o bônus dele. Então, eu, de novo, tô trabalhando um incentivo para que haja ali a sinergia para que eles se ajudem, né? Aí tem o bônus 2, que é um negócio super Goldman Sachs que a gente fez. Qual que é o interesse dos sócios estratégicos no ano? Então, toda vez que eu começo o ano, eu penso qual a alavanca do ano que eu vou puxar. Se é a alavanca da liquidez, se é a alavanca do crescimento ou se é a alavanca do controle, que é uma escolha, né? Se eu quero liquidez, ou eu vou ter que abrir mão de crescimento ou vou ter que abrir mão de controle. Vou ter que vender pedaço da minha empresa para alguém, para eu ter liquidez, né? Botar dinheiro no bolso. Se eu quero crescimento, ou abro mão de controle, pego dinheiro para investir, ou abro mão de liquidez, deixo de pagar dividendo para crescer. Então são alavancas que eu tenho que puxar. E aí, cara, a gente tinha 2 planos. A gente tinha o plano Bolsonaro e o plano Lula. Certo. O plano Bolsonaro era continuar crescendo 2,5 vezes todos os anos. A gente crescia 250% desde que a gente cresceu o negócio. Quando ganhou o Lula, eu falei, cara, vai dar uma degringolada forte. Mas tá bom, vamos pro plano Lula. O plano Lula é só dobrar. Né? Vamos tentar buscar a dobrada ali do negócio. Vai dar um pouquinho menos, vai ser tipo 80% de crescimento. Vamos tentar fazer 80% de crescimento. Mas, pequeno, cara, pouca coisa. Era um negócio que já tá indo pro 5º ano, de novo, 200 milhões de receita e tal. Então é um baita desafio. Haja pirueta, hein, cara? É um baita desafio. E eu tinha um objetivo. Eu falei, cara, eu não quero fazer layoff. Por que eu botei isso como um objetivo importante pra gente? Eu falei, cara, vai geral dessas empresas woke aí, anões albinos na cota fazer layoff, e eu que sou o cara que tinha a cultura tóxica, né? Sim. Não vou fazer um layoff. Eu vou mostrar pra esses caras como é que vai administrar a companhia. Como é que é a virtude da fortaleza. Nosso RH é o único que tá contratando, velho. Ninguém em tech tá contratando. Tá todo mundo demitido e a gente contratando.
Né? Então esse era um negócio importante que eu coloquei pros caras. Então, já que o objetivo estratégico era esse, eu falei assim, galera, já que a gente não vai crescer tanto, eu vou puxar a alavanca da liquidez. Esse é um ano de distribuição de dividendo pesado. Então o bônus 2 dos caras é em cima de geração de caixa. E aí eu botei um percentual da geração de caixa que vai compor um pool de bônus para que eles dividam entre os principais executivos. Mais uma vez, eu incentivo ali a sinergia entre eles para que eles consigam fazer o negócio da forma mais eficiente possível para que gere mais caixa. Porque gerar caixa tem que dar lucro e ter o cartão processado, né? Então eles têm que se ajudar para ser cada vez mais eficiente. Quando você bota gente boa nessa estrutura, meu querido, eu só preciso dar o direcionamento estratégico certo para os caras que eles vão comer a bola, que é o que acontece lá, entendeu? E é uma ajuda, tipo, é muito louco, né? Porque a gente tá falando de egoísmo racional, de liberdade individual e de você ajudar o outro através disso. Exato. Esse era por isso que eu chamei a minoria, porque a gente tem nome pra isso, cara. E, assim, meu único ponto eu concordo, subrogo 100% com o que vocês estão falando, exceto tem nome, isso não é egoísmo, cara. Isso chama-se magnanimidade. Então isso é uma virtude que é uma especialização da fortaleza. Quando você é forte o suficiente, a fortaleza dá filhos. Né? A constância é uma delas, de você continuar sendo perfeito. Que legal essa e virtude, tal. magnanimidade. E Vem de a Carlos Magno? Isso aí, não, vem de Magno de grande, né? de grande, de Carlos magno. o grande, né? Magnanimidade de ser grande. É a grande realização da virtude da fortaleza. grandeza. Legal, é a grandeza. legal. Né? E o legal é que depois da magnanimidade vem a magnificência. O que é a magnificência? É a virtude de você construir obras grandes. Mas qual que é a diferença do egoísmo e do cara ali que tal? É que na magnificência você está privilegiando o bem comum. E no egoísmo você está privilegiando o seu interesse. Ficar bilionário e give a shit for everybody. Mas é só a ideia do egoísmo é porque ela sempre foi muito mal utilizada exatamente para justificar a cooptação do outro sob boas justificativas. Exatamente. Que era onde eu queria chegar, que é no século XIX nos Estados Unidos. Então, cara, a Randy ela vai dizer o seguinte, nesse universo, eu falei isso agora pragmaticamente, no vamos chamar de G4. egoísmo. Eu estava lá no podcast do G4, falei com a Thay, e Excelente, é uma inclusive. amiga queridíssima, a gente falava sobre isso. É quando você coloca o outro como a razão última do seu agir ou do seu pensar. Sim. Então, a Randy insiste no termo egoísta porque ela está dizendo o seguinte, gente, o que é egoísmo? É agir no seu interesse. É isso. É só agir no seu interesse. Então, cara, essa cultura é muito legal. É muito legal. Porque daí, quando você dá o norte, os caras vão atrás, velho. Porque ele tá dizendo o seguinte, eu não tô fazendo isso pelo Thales, eu não tô fazendo isso pela G4, eu tô fazendo antes de qualquer coisa, por mim, pela minha família, Exato. porque eu quero trocar de carro, porque eu não suporto uma vida materialmente E você medíocre, sabe qual que é o link de tudo intelectualmente isso? limitada. O cara E é o que a gente sangue, quer, cara. velho. É a Cara, sensação sangue. de pertencimento, velho. Então, é isso aí que eu ia chegar. E aí tem um negócio que surge no G4 que é o seguinte, cara, você conhece lá a turma, né? Então é uma galera intelectualmente bem impressionante. Então, cara, por que Harvard é Harvard? Por que Stanford é Stanford? Por causa da galera que já passou lá, né? Então o cara fala assim, porra, geralmente quem passa em Harvard tem essas virtudes aqui. Então logo, se eu estou lá, eu deveria ter essas virtudes também, né? A gente conseguiu formar, cara, um conjunto de pessoas bem específicas ali, que é bem raro de você ter essa galera. Que é a galera que eu diria que é a contracultura. Hoje nós somos os hippies do mercado. O porquê, né, velho? Porque a gente trabalha duro, porque a gente tá cagando pra pauta progressista. O que os outros acham que você tá A fazendo. gente tá cagando pro que os outros acham, cagando pra sinalização de virtude. A gente sabe que nós somos virtuosos de verdade, a gente não precisa Aliás, vocês sinalizar têm um nada. processo de semi-cancelamento por tempo conta inteiro. disso. É Acho que uma vez por semana, quase. Eu não sei se faltava bisigodo no time, faltava anão, faltava mulher. Não, você sabe como é que foi isso, cara? É que tem uma fera brabíssima, esqueci o nome dessa fera. É a mesma fera que arrumou confusão com o XP lá. Ele vive disso. Ele fica, tipo assim, tentando arrumar problema pra aparecer e pra ver se alguém banca a vidinha medíocre que ele tem. Aí tem um corte de um podcast meu que eu falo assim, cara, eu estou cagando pro percentual de mulher, pro percentual de negros, pro percentual de japonês, percentual de branco que eu tenho no time. Eu estou cagando. Eu tô preocupado se essas pessoas são competentes. Se elas forem competentes, elas vão trabalhar comigo. Se elas não forem, pode ser anão albino que eu caguei. O arrombado cortou no meio.
Eles pegaram só a parte e aí falaram isso. Aí eu realmente estou cagando. E eu me lembro dele tentando me cancelar. Eu falei assim: ô seu trouxa, eu tô no Japão esquiando, você tá na tua vida amarga aí, tipo, seguindo a minha. Vai tomar no cu. Simplesmente falei isso. Falei, cara, vai tomar no cu. Sabe por quê? Eu sou incancelável, velho. Quem vai me cancelar? O G4 vai parar de pagar dividendo? Eu não sou influencer, pô. Eu não tenho contrato com marca. Eu quero que se foda. Eu falo o que eu quiser, tá ligado? Então, esses caras morrem de raiva comigo. Eles, Brasil fede Covid, essas páginas tentam me cancelar uma vez por mês. E eu sempre falo com os caras, falei, meu irmão, chupa o meu pau, brother. Tá ligado? Vai tomar no cu, meu. Eu sou incancelável. Fala o que vocês quiserem, tá ligado? Isso na minha época, a gente falava assim, ó, cheira o sovaco do papai. Cheira o sovaco do papai. Mano, o meu cliente é dono de empresa, velho. O cara tem uma folha de pagamento pra pagar no final do mês. Você acha que ele tá preocupado com essa porra? Tem família Ele na cagando responsa pra dele, eles, velho. cara. Ele tem... Mas chega uma galera lá meio seduzida por esse negócio, fala assim, Thales, isso é muito e tal, a gente deveria ceder. Cara, no meu time de executivos nunca Mas eu teve essa falo dos conversa. seus clientes, empresários. Ah, não. Não tem, velho. O negócio é o seguinte, os empresários, eles chegam geralmente pra gente e falam assim, cara, vocês me representam. Vocês falam o que eu gostaria de falar. Por favor, continue com esse negócio. Então, pô, quando eu assumi um certo protagonismo ali durante a eleição pra apoiar o Bolsonaro, aí o meu time ficou meio assim, falou, cara, será, velho? Se esse cara perder, vai ficar ruim pra gente, hein? Aí eu falei pros caras, cara, a gente anda na linha, nós somos pessoas éticas, a gente não faz nada de errado, eu sei que os caras vão encher o nosso saco. Eu quero que ele se foda, meu irmão. Vou fazer o que é importante pro Brasil e eu vou ser uma voz que vai apoiar o que eu acho que é Você certo. recebeu o Bolsonaro lá na Recebemos G4, no G4 e tal. Fizemos isso foi bastante conversado assim na equipe? Falou, vamos trazer o cara aqui. Não, cara, não foi porque... Cara, tem coisas que eu simplesmente pego e faço, porque é meu. Isso é estratégico. Então, isso é importante. Então, o meu time, ele só comply. Qual que é a importância, cara? Por que existe cultura woke? Né? Inclusive, o termo woke, ele vem de acordar no passado, né? Wake, né? Então, teve um romancista americano que escreveu uma matéria lá pro New York Times, na década de 60 ou 70, se eu não me engano. Acordando tardiamente. If you're not woke, if you are woke, you're gonna get it. Alguma coisa do tipo assim que ele escreveu, meio que falando do dever social da empresa de ter obrigação com essas pautas que eles defendem. Não, o artigo não era isso, mas evoluiu para todo mundo falar sobre o dever social que a empresa... Então a empresa tem uma obrigação social, né? Que Randiano vê um negócio dele e dá até arrepio, né? Tem obrigação de quê, cara? Com quem? Até quando? Né? Quando que acaba essa obrigação? Quem assinou isso por mim, né? Então, tipo assim, tem esse negócio da obrigação, né, que eu tenho. E aí, qual que é o ponto aqui, né? Não quer dizer que eu não seja solidário com essas pautas. Somos, né? Agora, eu sou solidário nisso porque eu quero. Então, se eu quiser capacitar mulheres, como eu faço, inclusive pela Singu, eu vou fazer com o meu dinheiro porque eu quero. Mas não tem essa obrigação. Se essa mulher vai trabalhar no G4, em uma posição estratégica, ela vai trabalhar porque ela é a melhor. E é engraçado porque é o seguinte... 100% das pessoas que ficam com esse papinho, não, porque aqui tantos por cento é mulheres. Quantas mulheres em posição de liderança você tem? E é foda que os caras tentam bater em mim, velho, mas eu sou uma fortaleza, porque a vida é tão justa comigo que eu sou tão verdadeiro com essas coisas que, por exemplo, a minha CFO, uma empresa que faz 220 milhões de reais por ano, a minha CFO é uma mulher. Quantas empresas conhecem que faz mais de 200 milhões por ano, que tem uma CFO mulher? Eu desafio você a citar 10 aqui. Não tem, velho, muita empresa assim, tá ligado? E por que a minha CFO mulher? Porque ela é mais foda do que qualquer outro cara que eu entrevistei, velho. E essa menina, ela chegou a ser CFO da Singu, eu fiz ela CEO, que eu falei, cara, você é melhor do que eu, vira CEO. E aí, pô, vendemos a Singu, eu falei, cara, vem pro G4, quero que você seja CFO. Aí vamos falar de diversidade. Os 5 maiores salários da companhia, tá? 3 são mulheres, dos 5 maiores salários da companhia, e 1 é negro. Então eu poderia estar bragging aí, eu sou a empresa mais diversa do mercado de startup. Mas sabe por que eu não faço isso? Porque isso é hipocrisia, velho. E é isso que esses caras são. Essa Essa diversidade que você dá valor, ela é natural e ela é espontânea. É isso. Então o que acontece? A galera fica bragging essas coisas. Eu vou fazer um programa de estágio focado em anões albinos. Beleza, e na tua liderança, seus 5 maiores salários, quantos tem de anão albino? Né? Então, tipo assim, se o cara vive nessa mentira, ele começa a virar refém dessa mentira. E é isso e dá lugar de fala pra pauta identitária. A gente vive, todo mundo, agora, cada um tem uma pauta identitária pra poder se sentir único e poder encher o saco do outro. Mas sabe por que acontece isso? Que foi quando eu comecei essa explicação, né? Acontece porque é o seguinte,
talvez... Eu não vou colocar a culpa 100% no iluminismo, mas definitivamente foi ali que começa isso. Quando acaba a educação clássica, a gente começa a matar, inclusive, a figura da autoridade. Fala, velho, corta a cabeça desses reis aí, que esses caras, quem são eles pra mandar aqui, né? Vamos matar, vamos cortar a cabeça dos caras, vamos acabar com a figura da autoridade. Aí começa com os reis, daqui a pouco vai pra cima da figura do pai. O pai agora não... A criança é do Estado, ela não deve ser da família. Se a família quer educar ela em casa, ela não pode. Personalidade autoritária. Agora ser homem é quase que um pecado. É desconstrução da sociedade marxista, puramente marxista. E certo? acaba com a figura da autoridade. Então, assim, uma companhia, o cara, não, mas tem que ter um grupo, um comitê que vai decidir. Tem que ter o caralho, meu irmão. Não é uma democracia. Uma companhia, e não pode ser. Qualquer companhia que tentar implantar uma democracia, ela vai quebrar. Qualquer companhia que perder a figura da autoridade, ela vai ser sequestrada pelo seu próprio time, como essas companhias estão fazendo layoff, aí a grande maioria são. Por quê? Porque não tem um monarca, não tem uma autoridade ali que manda, que fala, cara, é assim que a gente vai tocar a companhia e foda-se o que as outras pessoas pensam, vou fazer o que é importante pra gente. Porque eu posso agradar 1% dessas pessoas aqui com essas pautas, agora e os outros centenas que eu tenho na minha folha de pagamento que vai perder meu emprego? Quem que vai levar comida pra mesa deles, né? Então, cara, é uma falta de responsabilidade tamanha você não tomar as rédeas da sua companhia. Essa cultura woke, ela faz isso, ela destrói a autoridade. E aí os funcionários sequestram a companhia. Então, quando a gente vê os países, os impérios que mais duradouros, você repara que são todas monarquias mistas, né? E o que é uma monarquia mista? Então eu tenho ali uma figura do monarca, mas que ele divide um poder com a aristocracia. E eu comparo isso com a companhia. Uma companhia é uma monarquia mista. Porque, digamos que, beleza, vamos fazer uma democracia plena na nossa casa. Aí eu tenho 3 filhos novos ali, de 10, 12, 15 anos, tá? Eu falo, vamos votar aqui na nossa casa, então, democracia. O que a gente vai comer? O que eu vou comer? Sorvete, hambúrguer, pizza, vai funcionar? Vou destruir meu lar. A mesma coisa empresa. Eu aposto $1 milhão com quem quiser fazer um compromisso comigo em cartório aqui e colocar por 2 anos a companhia para ser rodada uma democracia plena. Vamos votar em maioria tudo. Se não quebrar, eu pago $1 milhão do meu bolso. É a crítica, Eu tô alavancado nessa aí também, mas eu ponho tudo também. A crítica roupiana, isso. Eu diria, sem dúvida. Os Founding Fathers, os americanos que montaram nos Estados Unidos, eles tinham um grande receio da democracia, porque eles olhavam a democracia ateniense e falavam assim, essa democracia, se cooptada por esses ideais radicais, democracia radical ateniense no seu final, ela vai ser cooptada por demagogos. Perfeito. Pautas demagógicas. E você acabou de enumerar várias pautas demagógicas. Exato. E fica fácil uma pessoa sem valor pegar uma pauta identitária e demolir tudo aquilo que foi elegido. Demorou anos para ser elegido. Então, nós estamos no mesmo ponto, né? Quer dizer, é a degeneração do processo democrático. Platão falava, inclusive, os atenienses... Platão e Sócrates. Eles eram contra a democracia. Radicalmente contra a democracia. Exato. Aliás, a República de Platão, ela é escrita com base num sistema espartano de regime. Então, era crítica à democracia ateniense. E o curioso disso tudo é que Platão falava na época que os atenienses só ficarão felizes, verdadeiramente felizes, até que os patos e os burros consigam votar. Perfeito. Porque a ideia de você garantir o sufrágio para todo mundo e a voz para todo mundo, não importa quão desclassificado, o medo da oclocracia. Não era só uma democracia, era a oclocracia, que é o governo dos miseráveis. É aqueles os desvalidos, aqueles que não têm nada, aqueles que não têm skin in the game. E tem que ter uma temperança que é oligárquica, e daí o porquê dos Founding Fathers colocarem colégio eleitoral, coisa que a gente não entende até hoje. Por que eles ainda têm colégio eleitoral? É para não deixar essa degeneração degringolar, simples assim, foi muito bem feito. E quando você pensa hoje, né, você vê, tipo, quando a gente fala de aristocracia, né, então, porra, mas você é contra a democracia, então só os ricos vão mandar? Não. Existe uma diferença gigante, que a escola ensinou a gente errado também, sobre o que é aristocrata e o que é burguês. Quando a gente fala em aristocracia, a gente pensa daqueles... Aquela galera empirucada, lá, cheia de maquiagem, pulando lá no Palácio de Versalhes, né? Isso não é aristocracia, isso é burguesia. O burguês, ele é vicioso, ele não é virtuoso. O aristocrata, ele é virtuoso. Então, o que é o aristocrata? É aquela pessoa que, por meio de um caminho virtuoso, conquistou uma posição de destaque na sociedade, seja através da ciência, através da arte, ou através dos negócios, né? Aristóteles falava muito sobre esse caminho virtuoso para que você se torne ali o seu aristocrata, um aristocrata. Esse aristocrata, ele junto lá com o monarca, eles vão discutir o que é o melhor para o país, porque são pessoas virtuosas.
São pessoas virtuosas e que têm o interesse de construir um país melhor, porque é melhor para os seus negócios, porque tem seus interesses ali também. Agora, o ponto é o seguinte, repare que hoje existem pessoas virtuosas que poderiam se tornar aristocratas. Por exemplo, essa mesa poderia ser uma mesa de aristocratas, né? Só que a gente tem vergonha de manifestar as nossas virtudes e a gente tem vergonha e cuidado para falar um negócio como esse, por exemplo, falar, cara, eu acho que a democracia não funciona. O cara tem que ter muita coragem de falar um negócio desse hoje. Por quê? Porque ele vai ser atacado de tudo quanto é lado. Burguês, não sei o que lá, que é domínio dos ricos, não sei o que lá. Mas não é isso, porque a burguesia são aquelas pessoas que elas não têm essa virtude, elas não têm o conhecimento, elas não têm o interesse no bem comum, ele só tem interesse em viver a vida ao bel prazer dele, né? A se render aos vícios e prazer. O aristocrata não, ele quer construir. Vou dar um exemplo de um aristocrata que eu admiro demais, o Paulo Guedes. Vou contar uma história pra vocês do Paulo Guedes. Paulo Guedes, E hoje, enquanto a gente grava, estava lá. a gente fez uma reunião com ele lá. Uma reunião na GECOM. O Paulo, cara, ele é um dos homens mais bem-sucedidos do Brasil financeiramente, né? Ele fundou o Pactual, que é o BTG. Ele fundou o Bozano Simons, que foi um dos maiores bancos de private equity M&A do país. Ele fundou o IBMEC, que depois se fundiu com o INSPER, junto com Cláudio Haddad. E ele fez parte de todos os maiores IPOs de educação no país. Esse cara é especialista em educação, apaixonado com educação. Especificamente que é a AFIA, que foi o maior IPO, um dos maiores IPOs da história do país, foi feito em Nasdaq, né, que é uma rede de faculdade, é um conjunto de faculdades e softwares de medicina, que é a AFIA, que vocês devem conhecer a AFIA muito bem, muito grande. Eu não lembro quanto que ela saiu, mas ela saiu a, sei lá, 10 bi de dólar. Foi um negócio gigante, assim, um número gigante, 7 bi de dólar, sei lá. Que ela saiu lá Ricardinho Couto Moraes é o CMO, é o Chief of Medical Office da AIFA. Tá intimado, meu brother, tá intimado a sentar aqui pra conversar. Puta negócio, listado na NASA, tá? O Paulo, ele fundou um negócio lá atrás chamado Crescera, que é um dos maiores fundos de investimentos que fazem negócio no país, que investiu na AFIA lá atrás. Então, o Paulo teve a ideia de falar, cara, vou comprar essa faculdade lá no interior de não sei aonde, vou comprar ela, vou comprar uma outra, vou comprar esse software, vou juntar esse negócio, vou empacotar, esses caras vão executar, a gente vai fazer um IPO. Investiu via Crescera. Tocou o negócio por não sei quantos anos, muitos anos, 10 anos. Faltando um ano pro IPO, ele entra pro governo Bolsonaro, então ele tem que liquidar toda a participação dele. O IPO estava desenhado. Ele liquida a participação dele. Irmão, esse cara deixou centenas de milhões de dólares na mesa, mas centenas altas, tá? R$ 1 bilhão ali. Ele deixou na mesa para ir pro governo. Esse cara não ganhou R$1 no governo. Pelo contrário, fez um monte de inimigo e teve dor de cabeça, envelheceu pra caramba e tal. Ele fez isso porque ele realmente é um homem virtuoso e que queria ajudar o país naquele projeto ali. Isso é aristocracia, cara. Eu gostei disso. Isso é aristocracia. Eu gostei tanto que você falou, eu queria só a tom de provocação, no melhor sentido da palavra, o quanto que a aristocracia casa com o egoísmo racional. Quer dizer, vamos pegar a ideia de egoísmo racional. Paulo Guedes agora, nesse sentido, ele fez pelo resto. Como é que encaixa o egoísmo racional? Essa é a minha pergunta. Eu acho legal, porque quando você fala de coisas grandes... Não, eu te falo. Fale, por favor. O ponto é o seguinte, cara. Ele fez isso pelo bem comum, mas é óbvio que tem uma realização pessoal, que o cara estudou economia em Chicago, ele é um Chicago boy. Todo cara que estuda economia numa escola como essa, o sonho dele, meu irmão, é fazer alguma coisa muito grande. E o economista que é muito técnico, que é o caso dele, esse cara quer ser ministro, pô. Esse é o mais alto que ele pode chegar na carreira dele. Sabe por quê, cara? Porque mais importante na tua vida, principalmente quando você já resolve a parte da grana, tá? Mais importante do que ganhar dinheiro é você conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Uma faixa preta de jiu-jitsu. Você ser ministro de alguma coisa. O dinheiro não compra essas coisas. E vou longe Né? ainda. Acho que Isso é glória. Você pode juntar isso com estoicismo na ideia de memento Então, mas mori. eu gostei da ideia de glória. deixar um legado. Perfeito. Que é uma coisa que, assim, você não faz exatamente... É isso, mas eu gostei da glória, porque a glória só vale quando ela é reconhecida pelos outros. Perfeito. Não por você. E aí, essa é a atenção que eu queria E chegar. a glória tem renúncia, né? No episódio 1 do Beyond the Cave. Eu queria chegar aqui, 1. para a glória acontecer, existe o reconhecimento dos outros. E aí nós voltamos que não é só mais sobre a pessoa e o seu egoísmo, mas os outros egos. Essa tensão eu acho interessante. Entendeu onde eu quero chegar? Entendi. É uma tensão. Eu não tô, quem sou eu para querer falar de Ayn Rand? Eu não sou Zé Mané na fila do pão. Mas eu tô achando interessante quando você vai até a última potência. E você acabou de falar um caso da última potência que eu achei brilhante. Paulo Guedes é exemplo de última potência. Quando você
transcende aquilo tudo, já não é mais sobre dinheiro, já não é sobre você. Não é, ele deixou isso um que eu dia na quero mesa. dizer. E aí a ideia do herói, a gente tava brincando, por isso que a gente tem espada, o negócio, porque pra você ser herói de verdade, uma transcendência tem que acontecer. E aí você é congraçado por todo mundo enquanto herói, fala, nossa, esse cara foi além do mas essa horizonte. não pode ser a sua razão Fato. de fazer. Perfeito. Esse não pode ser Perfeito. o seu motor. A dinamis, como vão dizer os gregos, Dunamis. né? O poder de ação. Não pode estar aí. Ao Porque mesmo aí o cara se perde. Concordo, mas ao Pode mesmo ser. tempo o paradoxo é que para você fazer coisas grandes, você mira em heróis. E esses heróis se comportaram assim. Eu acho tensões interessantes a serem exploradas. E eu tava brincando aqui que a gente, do episódio, né, que é uma das coisas, né, que motivou a gente conversar né, e começar a discutir isso, né, e a gente tem isso, talvez num dos primeiros episódios, né, a gente falando assim, daqui a pouco o nosso querido Magal vai fazer a famigerada pergunta pra você, porque o papo tão bom, a gente engatou, a gente engatou. Já troquei pro final. Isso nunca aconteceu até agora, porque o papo engatou num negócio, cara, aí a gente a gente Deixei foi, por último. mas ele já tem um plano pra isso, né? Tenho medo também. E aí, assim, a gente brincava assim, né? Quando a gente tava conversando e tal, né? Quais são as coisas que valem sentido na vida? Né? Então, assim, para que você vale você por dinheiro, por skin in the game, por tempo, por dedicação, por força, né? E a gente brincava que tem 3 escolhas, né? Isso tem toda uma fundamentação, a gente estava falando aqui dos clássicos, isso tem uma fundamentação clássica, isso tem uma fundação de Idade Média, isso tem uma fundação de filosofia oriental, budista e tudo mais, né? Então, assim, dizem, né, as grandes religiões que você tem 3 motivos, né? Você pode buscar prosperidade e conforto, e você pode ter uma vida realizada dentro desta chave, dessa clave, prosperidade e conforto. Você pode ter a busca da dignidade e da honra, que vocês estavam falando agora de glória e tal. E você pode ter uma vida realizada, que vale a pena ser contada, porque você buscou a dignidade e honra. E tem a terceira, que é a mais rara, que é a sabedoria ou a teologia, que é uma proporcionalmente na população, é muito menor, mas que também é uma vida que vale a pena ser contada, porque o cara dedicou e você entrega toda a sua energia em função disso. E nesses últimos minutos aqui a gente falou exatamente disso. E a grande discussão, né, nessa parte da psicologia durante a Idade Média era exatamente isso. É porque nós, dentro na nossa alma, lá a gente tem vários potinhos com essas coisas. Então, você tem que meio que dar um checked ali, né, na prosperidade e conforto, para você destravar a próxima fase da tua complexidade da tua alma. Aí você dá um checked na dignidade e honra para você abrir mão das armaduras, como a gente falou, para que depois você vai e vá buscar mais alguma coisa, ou uma transcendência. Ou uma sabedoria, de você ser um pensador e de você... Tem uma ideia até de perfeição nesse sentido. Perfeição. Uma perfeição perfeita. Arete é a excelência da sua alma, né? Você adornar a sua alma com os melhores móveis que podem existir. Eu citaria aqui Carlos Magno, por exemplo, né, que foi exatamente esse caminho que ele faz. Então, as figuras, né, geralmente destacam Carlos Magno como aquele senhor cansado, meio triste, né? E os livros citam que Carlos Magno, ao final da sua vida, que ele morreu amargurado porque ele sentia que ele poderia ter feito muito mais. Horas. Esse cara foi quem uniu a Europa. Ele é o fundador da Europa. Ele pegou um monte de povo bárbaro que ficava um matando o outro e falou: galera, acabou essa porra, meu irmão. Quem manda nessa merda sou eu. Temos um conjunto de princípios e valores a seguir aqui. Bora unir? Bora unir. Faz o Império Franco-Alemão, junta a galera toda ali, pacifica a Europa inteira, faz todo mundo aprender, todo mundo, mas boa parte da galera aprender a ler, começa a disseminar leitura, cultura, religião. Pô, o cara foi um dos maiores monarcas da história e ele morre amargurado porque se entrega ali nessa parte teológica. Ele estava quase que dedicando a vida dele a escrever, a registrar aquilo ali e tentar fazer com que mais pessoas tenham acesso a estudo, mais pessoas tivessem acesso a artes e tal. Então ele passa por essa jornada. Mas por que eu trago isso aqui como preocupação minha, quando eu estava falando da história da aristocracia, né? Não existe uma aristocracia forte hoje no Brasil, por exemplo, né? Existe um bando de burguês. Aí quando você tenta formar um grupo de aristocrata, ele não consegue ganhar força, porque às vezes tem um ego muito forte, e aí um grupo não quer colaborar com o outro, e cada um quer chegar
se aproximar do governo com uma pauta muito pessoal, então não é verdadeiro aquela construção de aristocracia. E por que isso é verdade, cara? Porque o negócio é o seguinte, eu acho que o iluminismo, ele destruiu fundamentalmente a essência da educação clássica, que é o que formava grandes homens. Por quê? Porque ele começou a narrow demais, ele começou a afunilar muito aquilo que você sabe. Pra você ver, pô, antes a gente tinha um cara que ele era engenheiro, ele era médico, ele era pintor, ele era arquiteto, né? Eram polímatas, que sabiam muito sobre muita coisa e ainda era filósofo. Hoje não, hoje ou você é médico, ou você é homem de negócio, ou você é filósofo. Não, você é especialista na micose das crianças de 6 dedos médico, da mão esquerda, não é mais médico. A gente emburreceu, cara. Essa que é a verdade, a gente emburreceu. Perdemos potências. Esse é um problema da tecnicidade. Perfeito. Na verdade, você vai ficando cada vez... E até na educação, porque tinha o Trivium e o Quadrivium, e você ensinava coisas de outra forma, as artes liberais. Exato. Hoje você coloca tudo dentro de caixinhas e você só pode pensar dentro daquela caixa. E a sociedade te julga se você se manifesta fora do seu ciclo de... Ah, mas você não é médico? O que você tá falando aí de dicas de saúde pra você ter um Vimos isso shape? no Porque eu Covid. tenho shape, porra. Eu posso falar o que eu quiser. Vimos isso no Covid. Exatamente. Todo mundo foi velado de falar. Todo mundo foi velado. É loucura. Eu fui super presente nessa discussão desde a época. Eu vou falar, cara, máscara não faz sentido nenhum. Por quê? Porque eu tô lendo um monte de estudo aqui que tá demonstrando que essa porra não faz sentido. Por que a gente tá usando essa merda? Lockdown não faz sentido nenhum. Então são as coisas lógicas que todo mundo sabia e que agora os estudos demonstram. Falar, o negócio comer um morcego surgiu o Covid. Eu falei, é óbvio que não, velho. Tinha um laboratório chamado sei o que lá do Covid, velho. Essa porra tá desde 2015. Por que comer um morcego, caralho, velho? Tá ligado? Tinha umas coisas tão idiotas assim, que eu batia na época. Eu me lembro de jornal, me bateu, cara. E hoje em dia os caras têm que tudo enfiar o rabinho entre assim, erramos, aprendendo com o pô, vai tomar no cu, você deixou o nego trancado 2 anos, velho. Falando essas merdas, 3 anos falando essas merdas, tá ligado? Não, se você não é médico, você não pode opinar. Aí quando o médico opinava, você é fascista. É isso aí. Aí, porra, então, quem que pode opinar? Então, qual que é o ponto? A gente acaba emburrecendo essa sociedade e com isso, você não cria aristocratas de verdade que querem contribuir para uma discussão de sociedade, que querem botar os temas que são centrais mesmo para a discussão, e aí você deixa esse trabalho pros verdadeiros burgueses. Porque, cara, senadores e deputados, em sua enorme maioria, com raras exceções, são burgueses que estão ali próximos do poder, simplesmente no Palácio de Versalhes, simplesmente para poder atender suas agendas pessoais. Isso Você é a escreveu burguesia. um diário quando você estava lá? Porque se você fazia anotações de coisas. Sabe um detalhe? Eu vi você outro dia passando lá em Brasília, na frente do Congresso, e fazendo sinais maravilhosos pra eles. É porque é bizarro, cara. É bizarro num grau assim que é inominável. É inominável. Eu não tinha noção. Eu sou um estudioso de política, de filosofia, mas quando você entra lá e vê a dinâmica da coisa, você fala, cara, isso nunca pode dar certo. Do modo como está construído. De uma licenciosidade, de uma mediocridade, de uma baixeza, aristocracia. Ali é tudo burguês, cara. Eu estaria satisfeito com uma mediocracia. Porque é uma cleptocracia. Porque é uma cleptocracia de Brasil. A governança uma cleptocracia, é uma sem cleptocracia. Não tem o mínimo de noção de grandeza. Não existe isso, né? De magnanimidade, como disse o Caio. magnanimidade. Esquece, cara. Não tem. Essas coisas não existem. Essas coisas simplesmente desapareceram ali dentro. Pois é, cara. E é muito triste que a gente, como sociedade, aceite isso sem discutir esse modelo. Fala, E cara, como é que você acha que a gente faz, Thales, assim, na sua visão? Como é que a gente recompõe essa estrutura e diz assim, bom, vamos reordenar a coisa. Eu não sei nem se é reordenar ou vamos ordená-la, porque talvez nunca tenha sido ordenada, pelo menos não nessa nação. Ou implodi-la. Ou implodi-la. Você sabe que um ministro da educação do Bolsonaro, uma vez, um deputado perguntou, bom, qual que é a solução que você vê para as universidades? Ele falou, incinerar. o Weintraub, né? Acho que foi o Weintraub. Não, foi antes ainda. Foi Foi antes ainda. Falou, tacar fogo, lança-chamas. Como é que é o nome dele? Professor de filosofia me escapou aqui agora. Qual? Não, mas eu não vou falar o nome dele porque é coisa de bastidor. É incinerar. Então, como é que a gente recompõe isso? Cara, esse que é o meu ponto, assim, e ele tá certo. Pra gente fazer esse processo, a gente tem que rediscutir o que é educação.
E como que a gente educa essas pessoas, né? Só que aí eu tenho um problema, cara, central aqui, né? Porque imagina, se eu tenho mais escola pública do Brasil do que McDonald's, e o McDonald's, que é o McDonald's, uma empresa listada com gente qualificada tocando, tem ineficiência, imagina o que é um negócio tocado por Funça. Vira escola Fudeu. pública. Não tem como funcionar, cara. Já Ponto de não vista de tem gestão, como, não tem como irmão. funcionar. Então, obrigado. Estão Não questionando tem. botar o Correios pra tocar Uber. Pois Uber é, vai- isso que é muito louco, que eu ouvi. Mano, chama o Uber. Espera aí 3 semanas que ele chega no endereço errado. E te cobra uma taxa pra te entregar no Não, endereço os caras, eles vivem num mundo paralelo, velho. Realmente, é uma sem noção absurda. Tipo assim, o cara ele não seria capaz de tocar o orçamento familiar dele. Aí ele toca um ministério, velho. Não, é bizarro. Tipo assim, é uma loucura, tá ligado? Não, porque é uma porra de um político, não um técnico, né, velho? Exato, velho. E aí é foda, porque é o seguinte, esses caras têm uns caras técnicos bons com eles, tá? E esses caras técnicos, por mais que eles sejam ideologicamente alinhados com eles, pô, bate às vezes a razão no cara e fala, peraí, velho, isso aqui tá demais. Aí o cara fala, não, deixa que tem que ser assim mesmo, não sei o que lá. É foda, mano. O bagulho é muito louco. Eu Mete conheço o o nego que underline. tá envolvido ali e fala, velho, às vezes eu tento trazer um pouco pra razão, mas não tem jeito, porque lá não tem razão. Lá é agenda. Né? Existe uma agenda, eu tenho que seguir a agenda e acabou, entendeu? Então, cara, a gente, como sociedade, tem que conseguir se unir em grupos aristocratas que tenham o poder Obrigado. de começar a mexer aonde que dá pra mexer mesmo. Ou seja, começar pelo Congresso. Eu vou te dar um exemplo de uma boa iniciativa, que eu discordo de alguns pontos dessa iniciativa, mas eu acho que na balança é uma iniciativa virtuosa, né? Que é o Renova. Então, Renova BR. o Edu junta ali com um bando de... Pô, com um bando é um termo ruim. Ele junta ali com um grupo de pessoas... Comunistas. Não necessariamente, Não, tô é de brincando, direito também. também. Não, sim, sim. Ele junta com um grupo de pessoas que realmente preocupam com o país, isso é verdade. Sim. Todo mundo que pingou dinheiro naquele negócio são pessoas virtuosas, são aristocratas. Estejam eles de pessoas de visões mais progressistas ou não necessariamente o cara tem uma visão progressista, ele é um cara do mal. Sim, né? você Não tá na escola sim. do camarão, é bundle. Então é um grupo, não é um bando, É, é um bundle, é ti- um grupo de pessoas. Tem um grupo ali, cara, virtuoso de verdade, que se preocupa com o país, que pingou o dinheiro e ele não renova. Gosto muito desse projeto. Então o Edu fala assim, cara, vou fazer um processo seletivo, vou fazer um programa de formação para essas pessoas de direita, pessoas de esquerda, e eu vou funding a candidatura dessas pessoas. E, cara, quando você pega ali, ó, tem pessoas que eu discordo, mas que eu admiro. E aí, pô, o pessoal de direito fica até bravo comigo quando eu falo. A Tabata, eu conheci a Tabata em Harvard, tá? Eu tava palestrando num evento em Harvard lá, que tem lá anual, me apresentaram pra ela, eu conheci ela tava undergrad ainda. Ela nem tinha, ninguém nem sabia que era a Tabata. Falei, cara, essa menina é uma menina muito inteligente. Bem, ela tem uma visão progressista, mas ela é muito inteligente. Pô, seria uma bênção de Deus ter uma esquerda com pessoas igual a Tabata, uma menina inteligente e tal. Ela só, cara, eu só discordo da visão dela, mas beleza, isso é o seu regime democrático. Justo. Né? Você traz um equilíbrio, mas é uma menina verdadeira, uma menina ética, eu só discordo da visão dela. E é uma discordância que você dá num nível, né? E sabe o que eu sempre falo, que eu já falei com ela, inclusive? A gente discorda dos meios, o fim a gente quer a mesma coisa. Eu quero que todo mundo se dê bem, eu quero que as pessoas cresçam, eu quero que as pessoas tenham, né, uma vida melhor, todo mundo quer. A não ser que você seja um psicopata, você quer isso. Agora a gente discorda dos meios. Eu sou um cara um pouco mais racional, gosto daquilo que eu sei que funciona. Você tá gostando de umas paradas que você já sabe que não funciona, né? Dá pra gente ver que já deu errado. Mas tudo bem, a gente discorda dos meios. Aí a discussão é boa. Agora, quando a gente tem pessoas, como a gente tem hoje uma esquerda formada por gente mau caráter, aí é diferente. Porque aí na pauta do tem dia a dia- bandido ali, né? Você tem uma quadrilha hoje, né? Então, vamos lá, são criminosos que tomaram o poder ali. Aí, meu amigo, não tem discussão. Aí é uma quadrilha que toma um poder para a agenda própria. Então, meu irmão, seja se esse cara fosse de direita ou de esquerda, é quadrilha, é bandido, né? Então, você ter pessoas virtuosas que tem uma visão antagônica sua, acho ótimo, que foi o que o Renova fez. É um dos exemplos que eu tenho para mudar o Brasil. Se te surgissem 10 Renovas, cara, a gente mudava o Congresso. Por que não surge 10 Edus para fazer isso? É isso que a gente tem que fazer, cara, como sociedade. Só que a gente tem que se unir. A gente tem que ter gente que está disposta a botar o dinheiro ali, fazer o programa. E aí, falando sobre a construção da glória, né? O Edu, por exemplo, ele abdicou de tocar o fundo dele, de fazer as coisas ali, ele abdicou de ganhar dinheiro, botou dinheiro dele e construiu essa parada. Cara, é um homem virtuoso.
É um homem virtuoso que com certeza tá ali na sua busca pela glória e de fato fez um ótimo trabalho, faz um ótimo trabalho com o Renova ali, até ele estruturar tudo. Agora ele já tá tocando uns outros negócios dele, mas até estruturar tudo, ele ficou ali por uns bons tempos, sei lá, 3, 4 anos estruturando esse negócio em prol da sociedade, pela visão da sociedade. A gente precisa de mais edus. E tem que ser um pouquinho mais pragmático, né? Porque você estava falando, a gente estava usando aqui a figura da Tabata como né, uma coisa distante do que como a gente se identifica e tudo mais, mas na prática do dia a dia, que é o que você falou ali, né? No final, a gente quer a mesma coisa, independente de como ela arquiteta isso na cabeça dela, tal, se tá tudo combinado, tá tudo bem. Exato. Né? Então, se a discussão é frutífera, é bom. Que é a discussão de meio, não a discussão de fim. Agora, quando você tem um cara que fala assim, por mim o Uber pode ir embora que a gente bota o Correios pra poder administrar o Uber. Cara, não tem discussão desse negócio. Canalice, né? Cara, é canalice, né? porque ele sabe que isso não funciona. Então, pô, o que eu vou discutir depois do modelo? O cara fala um negócio desse comigo, eu levanto a mesa e falo, tá bom, brother, não tem o que falar com você. Depois não tem o que falar, tá ligado? Então, aí fica ruim a discussão, entendeu? Excelente. Perfeito. Não, perfeito, genial. Eu só queria... A gente tem mais um pouquinho de tempo? Como que nós estamos aí? Temos um tempinho? Eu queria... Você falou de tecnicidade. Fazer um negócio de livro aqui que é maravilhoso. Mas calma. Dessa vez eu vou Eu ganhar. quero fazer mais uma perguntinha aqui. Você que pensa, tio. Você que O cara, pensa. você tá fudido. Uma coisinha, Campeão você falou já tá a dado. gente falou de tecnicidade. E por que eu trago isso? Porque o médico, e como nós três somos médicos, e ele é um médico da alma... Exato. Iluminado. São três médicos, um médico da alma. Ele passa por uma formação que é baseada em tecnicidade, em hard skill. Perfeito. Você aprende a clinicar, né? Hard skill, cara, é o tempo todo... Cortar coisas pequenas, Abre, rápidas e se corta e fuder depois merda, costura. você resolve. Então você tem que ser muito bom da hard skill. E essa formação, ela não é embebida de soft skill. Perfeito. E eu acho, me parece pelo menos que você, pelo contrário, você é um cara embebido de soft skill que foi adquirir hard skill. E eu queria que você falasse para os nossos amigos médicos o quão é importante você entender a soft skill, porque ela pode ser um propulsor para fora da caverna, que a gente fala. Claro. Pro cara parar de olhar. Porque o médico, ele começa a ganhar bem, ele começa a cavar pra dentro. O sonho dele é ter uma carteira assinada, entendeu? Ele quer ter 30 dias de contínuos no ano pra poder viajar com as começa filhas. a cavar pra Ele dentro, começa. Não, ele velho. cava pra dentro, ele cava E pra aí dentro. ele e quer ter tá- horário. Ele quer, o sonho da vida do médico, que é um profissional liberal, é ter horário, porque ele vai ter Principalmente o previsibilidade. plantonista, né? Se ele puder sair dos plantões de final de semana... Não, e aí ele começa só a olhar pra sombra lá dentro da caverna e esquece da luz do sol. E eu acho que o soft skill é uma das principais razões, que é o que falta, pra ele continuar cavando pra dentro. Cara, acho que a primeira provocação que eu faço pros nossos amigos médicos, tem muitos amigos e clientes do G4 médicos, inclusive, né? Primeira provocação é o seguinte, a faculdade de medicina te ensina a clinicar, mas não te ensina a ganhar dinheiro. E você, muitas vezes, você tomou a decisão de fazer medicina porque você fez uma análise de custo e oportunidades e falou, cara, já que eu vou ter que trabalhar duro pra fazer alguma coisa e eu sou um cara inteligente, deixa eu estudar medicina que é o que me paga melhor. Até um certo ponto. Então, o médico, ele é o profissional que ele começa a carreira dele ganhando mais dinheiro. Só que aí ele estabiliza. Vou comparar um médico com um engenheiro, tá? O engenheiro acabou de formar, ele arruma um emprego ali, ele vai ganhar 10, 12 mil reais. O médico acabou de formar, ele tira 30 fazendo plantão. Então ele já tira o dobro desse engenheiro. Só que esse engenheiro pode ser abrir uma empresa, pode ser CEO de empresa, esse cara pode fazer bilhão, ele pode construir patrimônio. O médico, se ele não tiver uma visão empreendedora, o máximo que ele vai fazer é fazer um monte de plantão e ser um escravo da própria agenda. O piso é alto, mas o teto é baixo. Enquanto você trabalhar por hora, meu amigo, você é um escravo, tá? Porque se você quebrou tua mão, se você ficou doente na cama, você não ganha dinheiro, você não paga as suas contas. Se você sai de férias com sua família, você não tá ganhando. Então você é um escravo. Você está escravizado pelo seu salário, pela sua agenda ali. Quando que o médico sai da caverna e deixa de ser escravo? Como ele entende que ele é um médico, mas ele é um empreendedor na essência. Se ele for abrir uma clínica, ele é um empreendedor. Ele tem que entender de fluxo de caixa, ele tem que entender de marketing, ele tem que entender de processo, ele tem que saber fazer networking, e é aí que o G4 entra. A gente tem programas de formação lá, são mais de 11 programas de formações presenciais e mais de 30 online, onde a gente pega
microassuntos do tipo G4-6, vou ensinar vendas para esse cara. Pô, o G4 imersão e mentoria, vou ensinar estratégia e processo. G4 Traction, vou ensinar para esse cara a montar de fato um negócio para quem está começando ali, mais uma imersão para quem está começando. Então a gente tem produtos que acomodam a visão desses clientes, desse médico que vai para falar assim, cara, deixa eu te ensinar a ganhar dinheiro, deixa eu te ensinar a montar um consultório, deixa eu te ensinar como é que você toma uma dívida, deixa eu te ensinar o que é fluxo de caixa, deixa eu te ensinar o que é marketing, como é que você faz campanha para você atrair cliente, para você sair dessa escravidão do plantão, para você sair da escravidão de trabalhar na clínica de alguém, pra você abrir a tua clínica, criar a tua marca, para depois você ter outros médicos trabalhando para você, e aí você tira férias, meu irmão, faz tuas coisas, quando você volta, teu dinheiro tá saindo ali de qualquer forma. Então, eu acho que a primeira coisa importante do médico é ele aprender que, cara, ele é médico, mas ele é um empreendedor, então ele tem que aprender a fazer negócio. A segunda parte daqui sobre soft skills é o seguinte, se ele não continua a se evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional, ele vai ser um médico, por definição, medíocre, né? Ele Sim. vai ser como a média dos outros, Medíocre dos como outros mediano. médicos. Ele pode até ser tecnicamente incrível, só que aí ele, no máximo, vai ser contratado por alguém que se preparou, aprendeu a vender, aprendeu a fazer networking, aprendeu a falar. Cara, tem uma coisa que eu falo pra todo mundo, que eu acho que serve aqui. Existem dois tipos de pessoas, os que sabem vender e os que trabalham pra quem sabe. Boa, genial. E saber vender é uma Sim, soft skill sim, super importante, sim, entendeu? sim. Você tem que saber vender. Você tem que valorizar o seu produto. Você né? tem que saber vender, você tem que saber empacotar, você tem que saber vender, você tem que saber fazer negócio. Quando você casa, você está se vendendo. Justo. Quando você vai entrar de Pra vida empresa, você toda. está se vendendo. Quando você vai falar com o padre, você está se vendendo. Quando você vai falar com o seu professor, você está se vendendo. Vai falar com sua mãe, você está vendendo. You're always, ABC, always be closing. É isso aí, Always be closing. E aí tem uma parada na medicina que é o seguinte, é um serviço de ticket alto, então dá pra fazer muito dinheiro ali, né? Só que dá pra fazer muito dinheiro desde que eu tenha uma visão, né, de mercado. E aí o que eu vejo dos médicos que eu conheço que mais faz dinheiro? Então o cara tem a fonte primária de receita dele, que é a clínica dele. E fala, bom, vou diversificar. Vou pegar esse dinheiro aqui e vou contar o caso do Thiago Volpe, que é um amigo meu que fez um patrimônio muito grande. Então ele montou ali a clínica dele, Clínica Volpe. Falou, cara, vou criar uma marca forte. Clínica Volpe criou uma marca forte, começou a cobrar R$ 1.800 por consulta, e aí começou a falar, cara, o cara vem aqui, ele tem que fazer os manipulados dele. Pô, vou arrumar alguém que seja sócio de uma farmácia de manipulação para que eu invista nesse negócio. Buscar pra que eu cadeia. eu vou pensar toda na minha cadeia ali, eu vou investir nesse negócio. Aí ele falou, cara, agora eu vou diversificar, agora eu quero investir na franquia de Espaço Laser. Eu sempre no conceito de Espaço Laser. Então, quando a gente foi fazer lá o IPO da Espaço Laser, a gente comprou todos os franqueados. Cara, nessa brincadeira aí, o Volpe fez dezenas de milhões. Por quê? Porque ele vendeu a rede de franquias que ele foi montando ali. Então, o cara... Não é sobre medicina, é isso que você está contando, é sobre como fechar negócios. Acho que depende do tempo. Primeiro você vai ser tecnicamente impressionante, Sim. você vai saber o que você tá fazendo. Aí daqui a pouco você fala assim, como é que eu trago mais pessoas Claro. que estão naquele momento que eu tava há 5 ou 10 anos atrás, para agora trabalhar aqui enquanto eu vou construindo patrimônio. Agora que eu construí patrimônio, eu vou diversificar esse patrimônio. E aí você fica livre, você deixa de ser escravo da tua própria agenda para poder fazer as outras coisas que são importantes. Aí entendeu? você sai da caverna. Aí você sai Exatamente. da cara. caverna. Mas você já sai da caverna com vários apetrechos para fazer a escalada, né? Ó, a com gente certeza. tem que liberar o Thales porque ele tem alguns compromissos importantíssimos. Tô ligado. Já contou em off pra gente, é coisa pesada, de trabalho. Então, Vai dar Porra, trabalho. obrigado, cara, vai. Não, mas antes disso tem uma... Não, faz a pergunta que Não. Quem tem Faz a pergunta, pra tu? vamos fazer a pergunta. pergunta. mas, essa. mas tem a pergunta que a gente deveria ter feito, seria a primeira pergunta pra deixar você ir embora. Tá. O que é vida boa pra você? Cara, é uma boa pergunta, viu? Cara, vida boa pra mim é ser dono da minha agenda, ser dono do meu próprio tempo e poder dizer os meus nãos, que são importantes pra mim. É muito importante pra mim eu falar, cara, essa parada eu não quero fazer. Eu vou contratar alguém pra fazer por mim. Isso pra mim é vida boa. É isso aí. É isso Genial, aí, excelente. velho. Mas antes de Uma terminar, ótima definição. quadro final aqui, nosso querido... Agora é o pau. Agora cada um pega suas armas. Camarão, que é isso? Camarão, Explica aí. o Caio explica o que é e o Camarão vai apresentar os livros pra depois a gente fazer o pitch, porque ele não falou que é venda, que a vida é uma venda. Exato. Agora nós vamos ver aqui quem vende e quem não vende Agora essa vai porra. separar velho. homens de meninos. Agora que a gente vai ver a saber quem verdade sabe vender aqui. e quem não sabe vender. É isso Tô mesmo. tomando no fiofó. Vamos ver. Vamos lá. Você tá perdido. Então, assim, o nosso querido convidado Thales vai dizer o seguinte: cada um trouxe aqui um livro que
tem a ver ou com o convidado, ou porque tá lendo, ou que Ou não pegou tem na nada a ver. hora, Não tem nada a ou ver. que tava no carro, Roubou de alguém. tal, e não sei o que, mas é um livro interessante e que tem a ver muito com a pessoa. Então, o primeiro exercício mandinar é você, baseado nessa conversa, o Camarão vai apresentar os livros aqui, você vai fazer um exercício de dizer, porra, esse livro combina com aquele cara. Esse livro, quem trouxe qual livro pra você? Ah, tá. Pensei que eu ia vender o livro. Já tinha aberto o chat GPT e colocado como você venderia o livro. Esse é o cara, velho. Cara, esse é E o eu ia cara. botar o livro aqui, eu simplesmente ia ler, tá ligado? Porra, você acha que a Mais gente ia legal. meter essa trairagem no final, Aqui você velho? vai fazer o julgamento de quem vendeu bem. Quem vendeu bem? ideia é o seguinte, você vai primeiro Você é o jurado da venda. Tá essa bom. é a Isso, graça. aí cada um vai vender o seu livro e o que você escolher vai levar embora pra casa. Opa, bom demais, legal. pô. Gostei, cara. Então, primeiro vamos falar. Você vai ter que, por um exercício de mandinar, ver Apresenta quem os que livros trouxe. aí. Vamos lá. Michael Porter dispensa apresentações. Estratégia competitiva. Safadinho, apelão. Quem trouxe esse aqui sai fora. Quem trouxe esse aqui é Covarde, hein? apelão. Covarde, hein? Esse aqui é apelão. Esse aí é Livro, campeão, né? A Escada dos Fundos da Filosofia. Uau. Uma escada dos fundos. Eu gosto da Você vai escada. ler de quem? Eu gosto dos fundos. Wilhelm Weichelder. Weichel. Por favor, só não faça assim com o braço, porque. Qual que é o terceiro aí? Terceiro, Boris Johnson, o fator Churchill. O homem do charuto. O homem Quem do charuto. escolheu esse aqui é esperto. E o quarto, Otto Kruger, Type Talk at Work. O que que é isso aí? Esse daqui é um xadrez esse sobre MBTI. Para quem desconhece, vale a pena procurar. É um soft skill desejável. Pega um cara que é mestre nesse negócio e oferece um livro pra É ele. isso aí. Meu querido Você Thales. tem que tentar agora descobrir quem trouxe qual livro? Essa é a Vamos lá, primeira pra onde etapa. que Quem nós trouxe vamos? qual? É. Ó, Bom, a escada da filosofia foi o Denis, né? Não tem Qual? como. Esse aqui? A escada da filosofia acho que foi o professor. Tênis, cara. Puta, se foi, vai perder. Mas tudo bem. Olha, e é bonito Eu não esse sei livro se aí. foi não, mas tudo bem. Esse livro tem cara de Você que tem custa caro. certeza hein? que foi ele que Esse trouxe livro esse tem livro custa aí? caro, hein? Deixa eu ver, foi Sei lá, me fresquinho. parece. Ele custa caro. Vai Vamos lá, lá. Churchill, eu acho que foi você. Eu? É. Região, Foi bem escolhido, bem escolhido. Caio Camargo. Cara, esse aqui também. Eu acho que Porter foi você e o Type Talk at Work foi você. Boa. E aí? E aí? 50%. 50%. Foi bem. Foi bem pra caralho. E vou te falar que fazia até mais sentido eu ter trazido esse e ele ter Verdade. trazido esse. É verdade. Vou ser bem sincero aqui, ó. Você foi tão bem, você errou acertando. Pegadinha do Magal. Pegadinha do Magal. Agora vamos lá. Agora nós temos 1 minuto cada um Rápido, para hein? fazer a venda Rapidinho. de 1 minuto para escolher qual que vai levar. Quem vai começar? Eu não começo. Vai, Caieira, vai. Eu não começo. Vai, Então Caieira. começa quem chegou atrasado. Vai. Muito bem. Eu vou citar. Bom, Boris Johnson dispensa a apresentação, primeiro-ministro do Reino Unido, prefeito da cidade de Londres, que se comporta de forma diferente do resto das cidades. Boris Johnson escreveu uma biografia razoavelmente simples, tem mais complexas do Churchill, mas eu vou falar 3 frases de Churchill para falar quem foi o homem, porque nós falamos de I'm aristocracia. hungry. Falamos de aristocracia, poucos seres representam tanto uma vontade aristocrática como Churchill. Primeira frase. Uma mulher chega para ele e fala assim: Sr. Churchill, se eu fosse a sua mulher, eu botaria veneno no seu chá. E ele responde: minha querida, se você fosse minha mulher, eu tomava esse chá. Essa é a primeira frase. Ele é muito bom, Esse é o homem. Esse homem é demais. Segunda frase, lá pela festa, uma festa, Churchill tirando sarro de pessoas, uma mulher também ofendida para ele, não que ele fosse misógino, mas curiosamente 2 mulheres. Uma mulher chega para ele e fala assim: Sr. Churchill, o senhor é um bruto e um bêbado. E ele vira para ela e fala assim: a senhora tem razão, mas a senhora, por contramão, a senhora é feia. Eu amanhã estarei sóbrio. Ele é muito bom, né? Muito bom, Benizório. Foi bem. Agora chega, né? Eu guardei a terceira. Eu guardei a Todo terceira. mundo. Eu guardei a terceira porque falamos disso e eu só queria falar disso. Cabe a igual ele, a Copa tem cabe a ainda. ele a melhor definição da democracia, porque falamos da crítica democrática aqui, que tem que ter espaço, mas ele deu a melhor definição da democracia. A democracia é o pior sistema de governo, com exceção de todos os outros. É interessante porque queremos criticá-la, mas não queremos demolir. Eu teria parado nessa não é um livro, não é um pitch.
né? isso. Eu tenho parado na segunda frase. Não, a novela do... É uma novela. Eu quero você vender um pitch, É ou você vender um seriado. É o né? romance do livro. É o romance do livro. Vai aí, cara. Cara, pra mim é simples, prático, objetivo e assim, cara, Michael Porter, cara. Michael Porter eu tive a felicidade de conhecer quando fui ejetado da caverna e tive que empreender em saúde. Me dei de cara com Michael Porter e quando se fala em valor em medicina, esse é o cara que pautou isso. Coincidentemente, eu fui descobrir muito tempo depois que esse cara também é um cara que o mundo dos negócios conheceu. Não, esquece. E esse Ele é o cara. Nas últimas Estratégia décadas, com ele. estratégia comercial, esse cara, como posicionar a sua marca, o seu produto. E aí a gente falou um pouco aqui de saúde e tudo mais, né? Então, assim, e a gente nem discutiu isso, vai ficar para a próxima vez que o Thales vier aqui com a gente, né? De discutir saúde pública aí, por exemplo, né? Mas isso aqui é o enquadramento do Porter, por exemplo, né? Que é um produto bom? É um produto de custo baixo, diferenciação Porra, que trem e chato, foco. cara. Pelo amor Então, de é Deus. assim, quer ganhar dinheiro? Lê isso aqui. Gostei, Caio. Gostei, Quer dormir. Quer dormir. Por isso que tá pobre, por isso que tá pobre, por isso que tá pobre. Gostei, tô junto. Beleza, eu vou deixar você por último, porque vocês não ganham nenhuma, vai ganhar a primeira hoje. Não Você vai, já não. tá arregando? Você Não, quer não vai, dividir não dois vai, não. primeiros? É o Vai seguinte. saltar com vara? Vamos ser bem sinceros aqui, ó. O cara Pô, gosta de filosofia. Porter, você já conhece isso há quanto tempo? Então. O Winston Churchill, você conhece isso há quanto Não tempo, aguento negão? mais ouvir falar de No Churchill, horóscopo, cara. da Não Boston, aguento isso aqui, mais. você já leu tudo disso aqui. Eu prefiro Começa ouvir por aí. falar do Lula do que do Churchill. Tá o dia inteiro isso aqui. Não aguento mais falar. Aí, ó. Fazer bagunça. É emoção, é emoção. Tá tudo certo, tá tudo certo. Ainda bem que não molhou o livro, porque dá pra ele levar pra casa. Seguinte, por que eu trago isso pra você? Porque isso aqui é uma ferramenta. Uma ferramenta para uso dentro da empresa. E eu acredito que você não tenha um conhecimento Como não tem conhecimento? O cara acabou de fazer 200 milhões nesse mês passado. Não, do MBT. Conhecimento específico da ferramenta, meu amigo. Posso falar um pouquinho aqui? Já fez eu derrubar o negócio. Ele já tá com medo. Você ainda fica pondo mais medo, não dá. Específico da ferramenta. Essa é uma ferramenta que ela é, de um certo ponto de vista, rendiano, porque ele fala de pessoas, individualidades, e que cada um tem uma personalidade específica. Aqui dentro você vai aprender a entender quais são as funções cognitivas de acordo com a classificação da personalidade de cada um e como trabalhar isso, tanto para o intrapessoal, para a melhora de cada um, que é o que você faz no seu dia a dia, melhora você a cada dia, como na melhora interpessoal da relação das pessoas que estão na sua empresa. Então aqui dentro tem algo que é completamente diferente de coisas que você já conhece, é por isso que eu trago esse livro para você. Inteiro o quê? Inteiro o quê? Puta que pariu, acabou a cerveja aqui. Nós falamos aqui, fundamentalmente, de criação de casta aristocrática. Se existe um modo melhor de fazer isso do que frequentando os espíritos aristocráticos que já existiram na nossa história, desconheço. Nossa. Belo pitch. Transcendente. Eu tô tentando, velho. Esse livro do professor Weichdel, ele tem uma abordagem muito diversa de tudo aquilo que a gente já leu sobre história da filosofia, porque exatamente ele vem pela escada dos fundos da filosofia. Ele não vem pela porta da frente, pelo pórtico, que geralmente é utilizado para apresentar todos os Pela filósofos. estoa. Sempre com muita, né, sempre de modo muito pomposo, muito iluminado e tudo. Não. É entender o cotidiano da vida desses caras, os dilemas do dia a dia da vida desses caras e, por via de consequência, entender melhor o que fez com que cada um desses fosse um gigante na construção do nosso histórico intelectual. Então, entre outras coisas, você vai encontrar aqui, entre outros nomes, Voltaire, Rousseau, Plotino, Pode ler? Epicuro, Aristóteles, Zenão. Tá liberado É isso? uma lista todo enorme de comunista. grandes Tá liberado filósofos cola no negócio, é isso? apresentados de maneira muito gostosa. Você vai ler 20 minutos disso aqui toda manhã e vai falar: eu vou pro mundo, eu vou vencer o mundo e meu intelecto é poderoso e viva o Denão, caralho! Agora vai! Eu acredito! Eu tô tão comprado que eu vou fazer aqui uma proposta pra gente fazer Não, aquela. não. Então, teve o Denão, né? Tem a Academia do Denão e tem mais que a Academia do Denão.
tem o Denão e os Argonautas. Não, os Argonautas. Os Argonautas, né? Um novo produto. Nós somos Um novo os Argonautas do Denão. Denão e os Argonautas. Thales, não se sinta pressionado Não. ninguém. Você faz a sua zero livre escolha. Não, o cara é um cara real e ele é egoísta racional. Qual foi o Escolha o melhor seu livro, qual pitch foi melhor e qual livro você quer levar pra casa, meu Você amigo? leva pra cá. Vamos lá, vamos falar qual pitch foi o melhor. O melhor pitch, na minha opinião, foi o teu. Você vendeu muito bem. Eu sempre soube disso. Teu pitch foi o melhor. Teu pitch foi o melhor. Mas o livro que mais me chamou a atenção, pra te ser sincero, foi do Denis, porque eu tô num ciclo de estudo. Tudo bem. Puxou o saco. Puxou o saco aqui, mas tudo bem. Você ganhou, mas tudo bem. É o pitch. Debutou. Denão debutou. É que eu tenho uma busca de estudo filosófico aí e tal. Fiz um puta pitch, fiz com o maior carinho, me dediquei. Aí, Mas fez um puta pitch, isso é verdade. Lá da minha velho, pô. biblioteca direto para suas mãos. Com Que bonito. Gostei, Tá no placar, saiu do zero, velho. Agora eu vou dar uma de burguês. Vocês fazem um side bet, mesmo? Tipo, vocês apostam, cada um pinga 50, quem ganhar. Aí, ó. Não, porque eu já sou mais rico, então é melhor não fazer isso, não, porque eu já sou mais rico, que tem alguém que ganha muito, então fica difícil. Ô, Thales, obrigado, viu, cara? Imagina, cara, um prazer estar com vocês. Nem vi passar a hora, velho. Foi bom demais. Tá Cara, bom. genial, Tá bom. você é puta exemplo de vida, velho. Obrigado. Isso aí. Cara, Inspirador sem mesmo. dúvida. Inspirador, pô, foi Obrigado. sensacional recebê-lo. Seria um prazer tê-lo de volta. Pô, vamos marcar assim. Quando você puder, daqui, pra me falar quais foram os novos projetos, as novas empresas, Claro, pô. as coisas que você fez, porque Vem foi contar pra nós. muito Come legal. come close, Isso cara. aí. Vai ser um prazer voltar, galera. É muito bom. A gente estava falando de aristocracia, né? É muito bom que a gente tenha uma mesa aristocrática de pessoas virtuosas, profundas em temas, onde a gente pode sair do status quo sem o medo de discutir aquilo que as pessoas têm muito milímetro para tocar, né? Acho muito bacana que vocês fazem aqui. Com certeza vou voltar. E parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, isso irmão. aí. Obrigado, cara. Parabéns. Tamo muito, junto. muito obrigado, pessoal. Valeu, boa noite. galera. Valeu. Valeu. Quis bem. Foi. Tchau. Chupa, Denão.